Sexta-feira, 7 de agosto de 2026, integrantes do governo federal avaliam que a aprovação pelo Senado dos Estados Unidos da indicação de Daniel Pérez para embaixador no Brasil não muda o cenário sobre a possível aceitação do nome pelo governo brasileiro. Pérez recebeu 51 votos favoráveis e 47 contrários dos parlamentares norte-americanos. A indicação agora segue em análise pelo Itamaraty e ainda depende do aval do presidente Lula. A Casa Branca pressiona o Brasil a dar o aval exigido para o diplomata atuar, o que não ocorreu. A importação de carros chineses para o Brasil mais que dobrou nos primeiros 7 meses, com alta de 105% em relação ao mesmo período do ano passado. O país recebeu 344 mil veículos até julho. Os veículos elétricos e híbridos também tiveram destaque no mês e responderam por 23% de todos os emplacamentos realizados no país em julho, maior participação registrada até então e acima da previsão. Os dados são da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Os menores desacompanhados que continuam dormindo nas ruas de Ceuta correm o risco de sofrer abusos e exploração. O alerta foi dado por organizações de ajuda humanitária. A crise começou no final de julho, com a entrada de pelo menos 72 mil imigrantes na cidade espanhola autônoma, que fica no norte da África. Cerca de 70 mil pessoas já voltaram ao Marrocos, segundo o governo da Espanha. No horário de Brasília, 8h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ceará, Ponte Preta, 8h05. Muito boa noite amigos ouvintes da Rádio CBN Campinas. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN, 21ª rodada da Série B. A Ponte Preta tentando quebrar essa série negativa de 14 jogos sem vencer na competição. Viaja até o Ceará para no Castelão enfrentar justamente o Ceará, que também não faz campanha muito boa na competição. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ceará e Ponte Preta, 21ª rodada da Série B. É o jogo que você confere aqui conosco no Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ceará, Ponte Preta. Já chamando a participação dos ouvintes aqui na Rádio CBN, mandando sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp no
9070. Participe também pelo chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. É a Ponte Preta em ação, a Ponte que não vence há 14 jogos, indo buscar essa vitória lá no Ceará, enfrentando o Vozão no Castelão. E com as primeiras informações da Macaca, eu chamo o repórter Antônio Lupi, que traz o seu destaque falando da Ponte Preta. Muito boa noite, Lupi. Tudo bem, Chaibe? Boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. A Ponte Preta que não vence há 14 jogos e é a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Márcio Zanardi segue sem os reforços que foram contratados, até porque a Macaca está no transfer ban. Time definido, com Vinícius no gol, Júlio, Palácios e Lucas Cunha na zaga e Diego Porfírio na esquerda. Kevson, Léo Gomes, André Lima e Alves, David da Hora e Brandão que retorna ao time após cumprir suspensão. No banco de reservas, a novidade na Macaca é a presença do zagueiro Diego Leão, que renovou o contrato e está à disposição de Zanardi para o duelo contra o Ceará. Zanardi que não consegue repetir a escalação da Ponte Preta desde que estreou, são formações diferentes, a Macaca tentando encontrar o caminho aí, tentando buscar essa vitória que há tanto tempo não vem, desde o dia 24 de abril, quando venceu o América pela 6ª rodada da Série B. E o Vozão, Lupi, como vem o Vozão, o Ceará, que tem Daniel Paulista no comando, não é isso? E com muitos problemas para escalar a equipe, o técnico Daniel Paulista, mesmo com a vitória por cima do São Bernardo por 4-3 na última rodada, o treinador, que teve 2 semanas de preparação, tem desfalques principalmente no setor de defesa. Éder e Júlio César estão suspensos, já Luizão e Gilmar estão no departamento médico. O time do Ceará, com jogadores conhecidos, entre eles Vina, jogador que inclusive passou pelo Grêmio, e também um atleta que já foi artilheiro da Ponte em 2026, mas que deixou Moisés Lucarelli e hoje está no Ceará. Brian Borges, que na Ponte foi atacante, hoje está confirmado como lateral direito do Vozão. Brian Borges, que acabou saindo da Ponte Preta por uma desavença ali com o Eberlin também, né? Essa questão de salários atrasados culminou com a saída de Brian Borges, que fazia muitos gols também na Ponte Preta, principalmente neste ano. E ele voltou de férias, já está acionado aqui para estar conosco mais uma vez o comentarista Carlão de Freitas. A Macaca com um desafio complicado fora de casa, essa vitória que não vem a 14 jogos. Será que sai hoje, Carlão? Muito boa noite para você. Boa noite, Fábio Chari, boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor da Ponte Preta. Difícil, né, que essa vitória aconteça hoje. A Ponte enfrenta o adversário que luta aí para escapar de uma zona incômoda, né? Não integra a zona do rebaixamento, mas está ali trocando zap-zap, trocando mensagem com o Z4. Então, para o Ceará é um jogo decisivo e a Ponte, ela precisa cumprir o campeonato. E a gente sabe a condição que a Macaca entra em campo. Ela vai tentar, vai lutar, vai brigar, mas é difícil imaginar uma Ponte tão aguerrida e tão qualificada tecnicamente a ponto de trazer os 3 pontos para Campinas. 8h09 e ele foi pego de surpresa com a chuva que cai agora aqui no Jardim São Gabriel. O narrador Júlio Nascimento tentando trazer uma vitória, umas casinhas para a Ponte Preta nesta noite. Ele está conosco, vai narrar as emoções de Ceará e Ponte Preta. Muito boa noite para você. Daqui a pouco tem bronca em casa, hein, Júlio? Como você está, cara? Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Fábio Scheibe? Grande forte abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Futebol Globo CBN. Pois é, cara, saí de casa por volta das 6 horas, céu tranquilo, dava até pra ver algumas estrelas, aí eu piso aqui no Complexo EP e aí a chuva começa. Mas tudo bem, faz parte, né, Fábio Scheibe? O mais importante hoje é a Ponte Preta tentando aí quebrar esse jejum que parece interminável, 14 jogos sem vencer. Hoje divide com o ABC esse posto de pior sequência da história do campeonato na era dos pontos corridos. Vai precisar quebrar vários e vários jejuns e marcas negativas para evitar que essa vergonha aumente, né, Fábio? Agora não adianta fazer conta, não tem matemática. Agora é viver um jogo de cada vez e o mais rápido possível tentar pelo menos uma vitória dentro dessa Série B no segundo turno. Muito importante, estaremos juntos nessa, hein, Scheibe? É isso aí, Júlio Nascimento preparando a voz aqui. Daqui a pouquinho tem Ceará e Ponte Preta, 21ª rodada
de Série B. Agradecendo a Marcelo Abreu, que está aqui no comando técnico da nave da CBN aqui no Jardim São Gabriel. Eu sou o Fábio Chaib, estarei aqui no Central da Bola com todas as informações esportivas do final de semana e começando justamente pela Série B, que já tem jogo em andamento. 21ª rodada começou há pouco. Às 7h30 deu início lá no Germano Krieger em Ponta Grossa e o Operário está perdendo em casa para o São Bernardo. O São Bernardo que estava bem na competição, acabou caindo, teve a saída do técnico Catalá e agora tentando voltar ao caminho das vitórias. 1-0 para o São Bernardo, é o único jogo de Série B nesta noite, além de Ceará e Ponte Preta. Com esse resultado, o São Bernardo está chegando à 8ª colocação, 30 pontos ganhos. O líder da competição é o Criciúma, com 40 pontos ganhos. O segundo colocado é o Juventude, tem 35. O Operário, que está em ação, está na 3ª colocação também com 35. O Fortaleza é o 4º, 34. O Vila Nova é o 5º, também tem 34 pontos. E o Novo Horizontino é o 6º colocado com 33. A gente lembra que nessa edição de Série B é a primeira edição com o novo formato, né? Agora, os 6 primeiros colocados, a gente dá destaque a eles, porque os 2 primeiros garantem classificação direta à Série A do próximo ano, mas do 3º ao 6º colocado terá um play-off para definir os outros 2 classificados que terão vaga à Série A. Já na parte de baixo da tabela, infelizmente é o que interessa a nós aqui falando de Macaca, o Ceará, adversário da Ponte Preta, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 22 pontos ganhos. Na zona da degola, o Londrina é o 17º, tem 20, o Avaí é o 18º com 20 pontos ganhos, o América é o vice-lanterna, tem 11 pontos ganhos e a Ponte Preta está na lanterninha, tem 9 pontos apenas em 20 jogos. Portanto, a diferença da Ponte Preta para o Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento neste momento, são 13 pontos, viu, Carlão? Complicada a situação, né? Difícil, Fabião. A Ponte, a gente tem falado aqui, né, nas nossas participações, o ano de 2026, futebolisticamente para a Ponte, ele não existiu, né? O rebaixamento no Paulista, sem vencer uma partida sequer, a primeira vitória no ano foi na Copa do Brasil, Série B de Campeonato Brasileiro, este retrospecto muito ruim. Então agora é cumprir o campeonato, né, para não dar WO. O rebaixamento eu acho que é líquido e certo. E ver o que acontece para 2027, né? O extracampo da Ponte é efervescente, aí sim a gente percebe a diretoria canalizando as forças, né, para que realmente o clube vire uma SAF, mas dentro de campo a gente percebe também um clube abandonado. A diretoria largou e só pensa na SAF neste momento. Então eu acho que para a Ponte é 2027, encerrar este 2026 o mais rápido possível, né, para a Ponte. Com mais um rebaixamento dentro da temporada, mas lutar aí pela dignidade, fazendo um bom jogo, um jogo de equilíbrio contra o Ceará, e viver a cada rodada aí e curtir este resto de Série B para Ponte Preta, uma Série B catastrófica. Pela honra, realmente. 8h14, a gente faz uma rápida parada, daqui a pouco a gente volta, tem a ficha técnica completa do jogo e Júlio Nascimento vai assumir o comando para trazer as emoções da primeira etapa de Ceará e Ponte Preta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ceará, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa.
os sábados da CBN Campinas, com mais informação e prestação de serviço na região metropolitana. Manhã CBN, das 9 horas ao meio-dia, com dicas de cultura, lazer, balanço do trânsito na cidade e nas rodovias e tudo sobre o esporte regional com os destaques do fim de semana. Manhã CBN, todo sábado, das 9 horas ao meio-dia, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ceará, Ponte Preta. Enquanto a bola não rola. 8 horas 17 minutos aqui no pré-jogo com as informações de Ponte Preta e Ceará, Ceará e Ponte Preta, todos os detalhes para você nessa questão de SAF, Antônio Lupe. Como estamos com a Ponte Preta? Teve alguma novidade essa semana? Teve discussão? Tem que passar pelo crivo, né, da Assembleia? Como está? Que pé estamos a questão de SAF na Ponte Preta, Lupe? No mesmo pé que o Torrano anunciou. Na verdade, o projeto já está pronto. O presidente, né, Luiz Torrano, e também a diretoria, eles estão aguardando e realizando alguns ajustes, porque o que acontece, Chaib? Essa diretoria ela sofre muita pressão para que eles deixem, né, o cargo, porque dentro de campo as coisas não estão fluindo e fora também, com salários atrasados e tudo mais. Então existe um grupo de oposição que está tentando aí tirar esses dirigentes do comando da Ponte Preta. E claro que essas ameaças que precisam estar dentro do estatuto do clube, elas acabam interferindo no possível investidor, ou seja, o cara que vai investir, ele fica com o pé atrás. Então muitas situações estão sendo costuradas, mas ainda não existe um prazo, uma data para que a Ponte Preta apresente a proposta da SAF aos conselheiros, para que eles se informem através do que esses investidores estão propondo para a Ponte Preta, para que depois a Assembleia, o Conselho como um todo, possa votar se a Ponte se torna ou não SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Por enquanto, Chaib, tá tudo na mesma. É isso aí, não é um processo simples, né, Carlão? Muito pelo contrário, tem que passar por vários trâmites aí também, mas a gente está imaginando que seja a única solução para a Ponte Preta neste momento, né? Tem a oposição que critica, tem até outras vias também que podem pleitear novas coisas também, mas tá parecendo aí que a Ponte Preta vai rumar por este caminho mesmo, né, da SAF. Eu acho que a Ponte Preta, independente de quem estiver no comando, né, seja esta administração, com o Torrano, com o Marco Antônio Berlim, seja uma oposição, né, alguns nomes aí como Gustavo Valho, como Giovanni Di Marzio, seja uma terceira via com o Dr. Ricardo, né, que fez parte também desta diretoria. Nomes não faltam, né? Porém a gente sabe que a SAF ela vai determinar o futuro do clube, é algo muito sério, é algo que precisa ser estudado, é algo que precisa ser avaliado. Infelizmente, este processo está nas mãos desta gestão, que não passa nenhuma credibilidade, mas aí a gente pensa no futuro do clube. Eu acho que a Ponte, independente de quem estiver no comando, ela está inviável. E eu acho que a SAF poderia ser uma salvação. Porém, eu volto, né, nesta tecla. A negociação está nas mãos desta gestão. E a gente sabe que esta gestão não tem nenhum prestígio junto ao torcedor, não tem nenhuma credibilidade. Então, realmente, hoje o torcedor da Ponte, ele está numa verdadeira sinuca de bico. Ao mesmo tempo que ele sabe que a SAF pode mudar o rumo da Ponte Preta, ele sabe também que quem está à frente das negociações é esta gestão. Então fica aí, né? Vamos ver nas mãos do conselho, é algo que precisa ser estudado, é algo que precisa ser muito avaliado para que a Ponte aí tenha um futuro bem diferente do que o presente. É isso aí, abraçando os amigos que mandam mensagem aqui pra gente. Emerson Santana sempre participando, tá dando uma brincada aqui com o Lupe também, falando sobre a nossa feira que a gente esteve, viu, Carlão? Falou que queria estar conosco lá participando. Ah, foi bem legal, cara. Foi bem legal mesmo. O Valdir Félix também está participando aqui. Boa noite, uma ótima transmissão para vocês. Valeu, sempre aqui na ativa também na CBN. Quem manda mensagem é a Jéssica Guedes.
tá lá em Indaiatuba, tá descrente aí de uma vitória da Ponte Preta, mas o amor dela é incondicional, vai seguir apoiando a Macaca apesar do momento. O Vitor Cidro tá mandando mensagem aqui pra gente também, ele tá em Sumaré, tá confiante na vitória da Macaca. A gente espera que a Ponte aí consiga voltar a vencer depois de 14 jogos sem essa vitória. Eu já lembrei anteriormente, a última vitória no dia 24 de abril contra o América pela 6ª rodada do Brasileirão da Série B. 8h21, a gente traz então o destaque agora, a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. Que tá pronta e escalada pelo técnico Márcio Zanardi com camisa de número 30 no gol Vinícius. Na lateral direita com a 2 Júlio. Na zaga 23 Palácios, 3 Lucas Cunha e na lateral esquerda com a 13 Diego Porfírio. Meio campo da Ponte com 16 Léo Gomes, 8 André Lima, 32 Kevson e 10 Elvis. No ataque 18 David da Hora e 21 Brandão, repetindo a formação titular da Macaca. Vinícius, Júlio Palácios, Lucas Cunha e Porfírio. Léo Gomes, André Lima, Kevson e Elvis, David da Hora e Brandão. No banco, à disposição de Zanardi, 1 Guilherme Viana, 4 Diego Leão, 5 Rodrigo Souza, meia dúzia Juan, 9 Damião, 11 Baianinho, 17 Miguel, 35 Gustavo Teles e 44 Gustavo Almeida. Ceará. Passada todo coberto de vitórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. O Ceará, escalado pelo técnico Daniel Paulista, enfrenta a Ponte Preta com 1 Richard no gol. Na direita com a 31, Brian Borges. Na zaga, 3 Thalisson, 71 Gabriel Silva e na lateral esquerda com a meia dúzia Sávio. Meio campo tem 81 João Gabriel, 21 Pavani e 29 Vina. No ataque, 35 Giúlio, 20 Nico Ferreira e 99 Luca. Repetindo a escalação do Vozão: Richard, Brian Borges, Thalisson, Gabriel Silva e Sávio, João Gabriel, Pavani e Vina, Giúlio, Nico Ferreira e Luca. No banco, à disposição do professor Daniel Paulista, 22 Matheus Nogueira, 7 Renzo Lopes, 8 Matheus Araújo, 11 Lucas Mugni, 13 Luiz Otávio, 12 Sanches, 26 Richardson, 40 é o Melk, o 45 é o Uchela, o 60 é o Enzo Lodovico, 88 Caio e 90 Cauã. Futebol Globo CBN. A arbitragem do jogo. A arbitragem fica a cargo do mineiro Paulo César Zanovelli da Silva. O assistente de número 1 é Celso Luiz da Silva. Uai. E o Terez é o Cipriano da Silva Souza. Só que o Cipriano da Silva Souza é do estado do Tocantins. No VAR, no árbitro de vídeo, esse não tem Silva no nome. Tem Rafael Garcia de Andrade, do Espírito Santo. O comentário do jogo. 8h25, Carlão de Freitas, está servido o jantar, as escalações das equipes. Agora, para você desenhar aí o que pode ser essa partida, mais uma escalação do Márcio Zanardi diferente de todas as formações, né, Carlão? É verdade, diferente. O Márcio encontra muitas dificuldades, né, em conduzir este projeto da Ponte dentro da Série B. Eu acho que além de treinador ele tem que ser um psicólogo, né? Não é nada fácil. Ele escala o que ele tem de melhor, né? Não é o ideal, logicamente, é um time muito fraco tecnicamente, mas é a Ponte que tem feito até bons jogos. O resultado não está acontecendo e acho até difícil hoje acontecer, porém a Ponte tem brigado, tem lutado aí, como foi na última rodada. Mas enfrenta um Ceará que vem forte, né? O Ceará venceu na última rodada o São Bernardo. Ceará tentando sair aí desta região incômoda de zona de rebaixamento. Tem investimento para cumprir um papel melhor, por isso a pressão em cima do técnico Daniel Paulista, embora esteja aí no comando do Vozão apenas 5 jogos, conquistou a última vitória justamente contra o São Bernardo na última rodada. E é uma parada difícil para a Ponte. O Ceará deve
tentar amassar a Ponte nos primeiros minutos, tentar fazer o gol logo no início, para que possa ter uma tranquilidade no decorrer da partida. A Ponte, ela aposta as fichas, claro, sempre na criatividade do Elvis, numa velocidade do Kevson, o David da Hora e o Brandão, né, que serão aí os caras do ataque, os caras do desafogo. Sistema defensivo muito complicado, muito limitado da Ponte, com o Lucas Cunha e com o Palácios, né, pelas alas, o Júlio e o Diego Porfírio. A Ponte, ela vai tentar cozinhar, né? Eu pego como exemplo até o jogo contra o Fortaleza, né, no mesmo Castelão, que a Ponte teve um bom comportamento, não conseguiu aí um resultado positivo, mas pelo menos enfrentou, não fez feio. Imagino essa Ponte, uma Ponte guerreira, uma Ponte lutadora aí para tentar vender caro o resultado para o Ceará, que tem a responsabilidade do jogo, tem alguns atletas aí conhecidos do torcedor ponte-pretano, principalmente o Brian Borges, que há pouco tempo estava aqui no estádio Moisés Lucarelli, mas o mais conhecido é o Vinda, né, que tem muita quilometragem, não só no Ceará, mas no Fluminense, no Grêmio. Então é uma parada aí, um jogo difícil em que o Ceará tem aí o favoritismo, tem uma boa possibilidade de conquistar o resultado positivo, e resta a Ponte Preta jogar, tentar equilibrar e quem sabe aí, né, numa noite de superação, numa noite de surpresas, a Ponte consiga aí um resultado positivo. É pouco provável, mas não é impossível. É isso aí, Carlão de Freitas fazendo uma análise então da partida, e neste momento eu passo o comando então para Júlio Nascimento, às 8h27, ele que está louco para narrar essa tão esperada vitória da Ponte Preta. Esperamos justamente que seja nessa noite, né, Júlio? Vamos ver se a macaca dessa alegria para a torcida. Com você, boa transmissão desses 45 minutos iniciais de Ceará e Ponte Preta. Júlio Nascimento. Valeu, Fábio Chaib, trazendo o pré-jogo aqui pra você, ligado na CBN Campinas. A bola vai rolar em instantes. Duelo da Macaca importantíssimo contra a equipe do Ceará. Duelo direto nessa briga contra a zona de rebaixamento. A Ponte Preta precisando vencer. São 14 jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. 12 derrotas, 2 empates. Está na hora de mudar essa situação dentro da competição. A Ponte Preta precisa da vitória para pelo menos respirar, né? Trazer um pouquinho de alento para o seu torcedor nessa Série B, que a gente sabe que já é difícil, uma temporada muito complicada. E hoje a Ponte Preta, mais uma vez, indo a campo contra a equipe do Ceará fora de casa para tentar mudar esse panorama e trazer esse resultado fora de casa. A partir de agora, esse é o jogo que a gente transmite aqui na CBN em FM 99.1 pelos aplicativos e através do nosso youtube.com/CBN Campinas. Lembrando que você pode colocar aí a sua mensagem no nosso WhatsApp, pode trazer aí o seu recado para o nosso telefone 19 é o código de área 991869070. 991869070. Jogadores em campo, torcida do Ceará se faz presente, até porque o time precisa dessa vitória também para dar uma fugidinha aí dessa parte perigosa da zona de rebaixamento. Inclusive, muito se estranha, né, Carlão, essa campanha do Ceará, porque é um time com investimento. Apesar de a gente olhar aqui no papel não ser um time com peças conhecidas, né? Mas é um time que, em tese, não era para estar sofrendo na Série B. Tem um investimento de acesso, né? Um recém-rebaixado. Nós esperávamos nesta Série B um Ceará brigando, pelo menos entre os 6 primeiros colocados. Eu me lembro até no jogo em Campinas, em que eu dizia, não, o Ceará vai brigar pelo acesso e tal, mas não aconteceu. A Série B não está rendendo o esperado, já trocou de treinador, começou com o Mozart, vem com o Daniel Paulista, que agora vai começando a implementar a filosofia dele, vem de vitória sobre o São Bernardo, mas realmente é uma Série B aquém daquilo que se projetava lá no Ceará. Muito bem, né? E hoje vai ser curioso ver o Brian Borges, que passou por tantas coisas aí no começo do ano, na Ponte Preta. Chegou, não foi inscrito durante o Campeonato Paulista, foi embora e voltou, foi contratado novamente pela Ponte Preta, e aí virou artilheiro do time, brigou feio com o Eberlin, né, que é o vice-presidente da Ponte Preta e diretor de futebol, foi afastado, foi pro Ceará, agora hoje o adversário da Ponte Preta, Brian Borges, mas deu pra ver ele indo até o banco de reservas, cumprimentar alguns jogadores, até porque essa relação com os atletas permanece, né, o problema do Brian Borges, e ele tinha os direitos dele, as razões dele, foi um problema diretamente com os dirigentes da Ponte, não com o grupo de jogadores, e por isso ele decidiu deixar a Ponte para se juntar ao elenco do Ceará. Vai começar o jogo no Castelão, Arena Castelão, anel inferior da Arena Castelão com bom público, já a parte de cima das arquibancadas
mais vazias, né? O torcedor do Ceará se concentra ali mais próximo do campo para tentar fazer um pouco mais de volume na acústica. Saída de bola será da Ponte Preta, que começa atacando a esquerda das cabines de rádio e televisão. A Macaca hoje de noiva, toda ela de branco, com a faixa preta. Time do Ceará com o uniforme número 1. Apita o árbitro, mexe na bola, Ponte Preta, começa o jogo em Fortaleza. Ceará, Ponte Preta. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. Saída de bola com o time da Ponte Preta, domina pela ponta direita, a bola solta pra dar hora, foi pro solo, pediu pênalti, a arbitragem manda esse aqui. A bola volta pra ponte, André Lima tenta de longe, bloqueado no meio do caminho. Gabriel Silva aparece pra fazer o corte, ele já coloca a bola no campo de ataque com Pavani, domina pro time do Ceará. Levantamento lá pro campo de ataque, chega Palácios, afasta, a bola volta com Luca. Luca tentou o domínio, acabou escapando, a bola chega Palácios dividindo. A arbitragem tá parando, pé de calma ali pro Luca, que chegou totalmente afobado ali, dividindo a bola. Mas já deu pra ver a primeira espanada do Palácios no jogo, hein, Antônio Lupe? O Palácios não é um zagueiro que passa confiança, né? Aliás, eu conversava com um amigo torcedor da Macaca que disse que o Palácios poderia investir a carreira no atletismo, porque ele corre uma barbaridade. Vem o Ceará pro ataque. Júlio domina pela ponta direita, bola solta lá pro campo de ataque, afasta a marcação, bola voltou pra Vina, tentou acabada no campo de ataque, chega rasgando a defesa da ponte, tira o perigo dali, a bola volta pela ponta direita do campo de ataque, volta com Kevson entrega a bola com Elvis faz o lançamento lá pro campo ofensivo, tenta o toque de bola, ele recua, entrega pra Porfírio, atuando improvisado hoje como zagueiro. Porfírio tenta sair jogando, a bola bate na marcação, se perde em lateral, marcado pro time da ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. Pois não, Lupe? Você falava da presença do torcedor na Arena Castelão, e esse jogo entre Ponte e Ceará, ele primeiro estava marcado pro Castelão, depois a diretoria do Ceará solicitou a mudança pro PV, o Presidente Vargas, que é um estádio um pouquinho mais acanhado, uma espécie de panela de pressão, só que aí depois o Ceará decidiu voltar atrás e mandou novamente o jogo pra Arena Castelão, onde o Ceará tenta aí reencontrar o caminho das vitórias e agradar novamente o torcedor alvinegro. Tá jogando o time da Ponte Preta, bola solta com o Léo Gomes, ele entrega a bola com Palácios movimentando, entrega David da hora recolheu, dominou, soltou essa bola com o André Lima volta lá atrás com o Diego Porfírio faz o passe lateral, é pra Elvis faz o lançamento pra Brandão, abriu a capa do Batman, faz o pivô, já solta a bola pela ponta direita com da hora avistou, tocou pra Elvis na grande área, empurrou, soltou pra Brandão, pintou, gol da Ponte, afasta a marcação, bola vai voltar pra Kevson, tira dali, André Lima bateu de longe, afasta a marcação, Léo Gomes vem pro rebote, domina, entrega com o André Lima na cavadinha, rola a bola pela ponta direita, vem com o Júlio, linha de fundo, pintou cruzamento para Brandão, a bola passa por ele, afasta a marcação do Ceará, tira dali, a bola volta ainda pra Ponte Preta lá pro campo de ataque, domina Léo Gomes, tenta de primeira, não consegue, toca na segunda, também perde a bola, ela volta pra Nico Ferreira pela ponta direita, ele movimenta, vai pra cima da marcação no primeiro, rola a bola pela ponta direita, vem pro campo de ataque, tentou o lançamento pra Luca, domina o camisa 99 e soltou essa bola pela metade do campo, ele tenta o passe, ele curtinho, buscava João Gabriel, afasta a marcação da Ponte Preta, a bola volta pela ponta direita, volta no comando, voltou com Pavani domina, pensa, entrega com Brian Borges, ex-jogador da Ponte, Brian Borges recolhe, domina, devolve lá atrás com Thalisson, de zagueiro para zagueiro, Thalisson movimenta, solta a bola com Gabriel Silva solta a bola com Sávio, são 3 minutos do primeiro tempo, 0-0, Ceará e Ponte Preta, as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro, levantamento lá pro campo de ataque, goleiro Richard, buscava jogada com Luca, afasta a marcação alvinegra, a bola volta pro time da Ponte com Lucas Cunha, afasta o perigo, tira dali, rifa a bola do sistema defensivo, entrega lá no campo de ataque onde não tem ninguém, a bola fica de graça lá pro time do Ceará, vai recomeçar e sair jogando com toda a tranquilidade do mundo, o primeiro tempo com 3 minutos e 30, é o primeiro tempo no Castelão, por enquanto 0-0, Ceará e Ponte Preta, são 3:30 jogados, ninguém mexeu no placar, a bola volta pro campo de ataque do time do Ceará, tentativa do lançamento para a ponta direita, afasta a defesa da Ponte, tira Kevson de cabeça, sobe, afasta o perigo, tira dali, lateral está marcado, é a favor do time do Ceará, para fazer a cobrança pela ponta direita, ali pertinho do Daniel Paulista, técnico da equipe do Ceará, o Brian Borges, vem pra cobrança do manual, se apresenta Pavani, pertinho dele também o Nico Ferreira, tem o Luca lá no campo de ataque pra fazer o pivô, tenta a esticada no campo de ataque pra Nico Ferreira, chega a defesa da Ponte, tira com Lucas Cunha coloca a bola na metade do campo, volta com da hora, foi puxada, é falta nele, jogo tá parado, falta marcada, é pro time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa, sai jogando a Macaca em falta, Léo Gomes, solta a bola com Porfírio recolhe, domina, entrega a bola com Elvis levanta a cabeça, procura opção, devolveu lá atrás, é pra Léo Gomes viu o corredor, soltou essa bola com o André
André Lima foi muito forte, afasta a defesa do Ceará, tira com o jogador Brian Borges. A bola volta no campo ofensivo do time do Ceará, domina pela metade do campo, tenta sair jogando o Pavani. Ele rola a bola com o Nico Ferreira, soltou de primeira na ponta direita, era para Vina tentou o toque contra a marcação do Lucas Cunha. Coloca a bola para fora, a lateral está marcado, é a favor do time do Ceará para fazer a cobrança pelo campo de ataque. 0-0, tudo igual. Quase 5 minutos é o primeiro tempo no Castelão. Ninguém mexeu no placar. A bola volta para Ponte. Brandão se esforçou, deu certo, consegue o passe. É para André Lima para Elvis. Lá vem o 10, lançamento para Da Hora, pintou o gol da Ponte. Da Hora dominou na grande área, foi pro solo, pediu a falta. Poderia dar sequência do lance, né? Aí desistiu muito cedo na jogada, hein, Antônio Lupi? E é a segunda jogada que o Da Hora se joga na área e o árbitro não vai na dele. Vem Ceará! Vina na ponta direita, recolheu, dominou, escapou da marcação, tocou pra Luca, ajeitou. Nico Ferreira na entrada na área, ajeita pra quem vem de trás. Passe foi muito forte, conserta, Thalisson pela ponta direita, volta no comando pra Nico. Nico recebeu, o Pavani fez o corredor, bateu pro gol, pra fora! Pediu desvio no meio do caminho, a arbitragem entendeu que não. Chegada do camisa 20, o Nico Ferreira, tiro de meta, Lupe. E o Nico Ferreira teve espaço. Ele ficou com a sobra e foi carregando a bola, carregando. Ninguém da Ponte Preta chegou pra abafar, ou seja, diminuir o espaço. Ele arriscou pro gol, pediu um escanteio, mas o árbitro marcou apenas o tiro de meta a favor da Ponte Preta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 6 minutos do primeiro tempo, 6 jogados é a primeira etapa, Castelão, Série B do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Ceará 0, Ponte Preta 0. Central da Bola. Em andamento pela Série B, o São Bernardo está vencendo o Operário fora de casa por 1-0. Amanhã mais 2 jogos, tem Vila Nova e Sport às 4 da tarde em Goiânia e às 6h30 da noite tem Botafogo de Ribeirão e América lá no Santa Cruz. Futebol Globo CBN. Pode ligar, que tem muito futebol. Carlão de Freitas, qual é a postura tática da Ponte? Como é que tá desenhado o time hoje, hein, Carlão? A postura já era de se esperar, uma postura defensiva, tentando aí o contragolpe, né, nos lançamentos do Elvis, buscando o David Da Hora, buscando o Brandão. O Ceará, por outro lado, tenta pressionar a Ponte, sem tanto brilhantismo, sem tanta qualidade técnica, mas é um Ceará mais efetivo que a Macaca. Brandão vem pro campo de ataque, pintou o gol da Ponte, desfia, tira a defesa do Ceará. O Júlio estava pronto para fazer o gol, afasta a marcação, tira dali. Ponte é melhor, sai jogando pro campo de ataque na ponta direita, volta a bola com Palácios recolhe, domina, volta a bola com Lucas Cunha. Lucas Cunha levanta a cabeça, entrega a bola na metade do campo, solta a bola com o André Lima de primeira pela ponta, agora com o Diego Porfírio faz o passe errado, contra-ataque do Ceará, lá vem o Vozão, passe errado, ficou curto, perde a bola, não consegue dar sequência do lance ali, o João Gabriel, a bola fica de graça pro time da Ponte, André Lima, se manda, vai embora, tentou o passe por dentro, André Lima, a bola desviada, fica pra Richard. Goleiro do Vozão saindo jogando com toda a tranquilidade do mundo. 7 minutos, 0-0, tudo igual. Sai jogando Richard, goleirão do time do Ceará. Entrega a bola pelo campo de defesa, toca a bola lá pela ponta esquerda, volta a bola do comando com Gabriel Silva. Gabriel Silva faz o passe curto, solta agora com Sávio. Sávio já coloca lá pra correr o Nico Ferreira. Nico Ferreira dominou, passou nas costas da marcação. Sávio pediu, prefere o toque por dentro pra chegada do Pavani. Pavani tentava de primeira. Recupera o time da Ponte, Porfírio domina, entrega a bola com Da Hora. Já viu o Júlio soltou no comando pra Elvis. Elvis trabalhou, soltou essa bola com o Brandão, vai fazer o gol pra fora. Não estava valendo mais nada, mas muito impedido o Brandão. Inclusive, se ele faz a linha, Lupe, ele ia chegar até com mais equilíbrio para tentar fazer o gol, mas não entendeu a jogada do Elvis, o Brandão. Olha, eu fiquei bem na dúvida se o Brandão estava mesmo em posição irregular, como marcou o assistente, porque a bola do Elvis, ela foi livre, leve e solta pro Brandão. Ele se atirou na bola de qualquer jeito. O Márcio Zanardi colocou as mãos na cabeça e lamentou a chance desperdiçada pela Macaca, porque se o Brandão marca, esse lance com certeza iria pro VAR. A Ponte vai pro campo de ataque, Léo Gomes dominou, soltou essa bola com o Brandão, tentou fazer o pivô na primeira, perde a bola na segunda, contra-ataque do Ceará, 3 contra 4, lá vem o Vozão na velocidade, trabalhou pela ponta esquerda, passou, pediu a bola, pintou o gol, chute, a bola desviada na casinha! Sobe a bandeira, o gol está anulado, o Vina mergulhou na bola e eu até tenho a impressão que se ele não participa, talvez tenha sido o Júlio ali que fez a jogada individual. Talvez se o Vina não participa, ia ser gol do Ceará.
O gol está no lado, sobe a bandeira, Antônio Lupe. E o Vina infelizmente não leu a jogada, porque o contra-ataque do Ceará, ele foi mortal. O camisa 35, Júlio, ele dominou a bola pela esquerda, bateu mascado, a bola desviou na defesa da Ponte e tinha o endereço do gol. Só que o Vina, que não marca há muito tempo, colocou a cabeça na bola em posição irregular e o assistente marcou o impedimento. O gol foi anulado. Faltou cabeça pro Vina agora. Me lembrou muito um lance, até é um lance famoso, né, do Cristiano Ronaldo, que ele ia fazer um golaço, que ele sai driblando todo mundo, toca por cobertura, a bola tava entrando e o Nani, companheiro da seleção portuguesa, completa em cima da linha. E aí ele tava impedido, o gol foi anulado, foi algo parecido, eu tive a impressão que a bola ia bater no gramado e ia pro gol. Na tentativa do Júlio, o Vina tentou conferir melhor pra Ponte, gol anulado do Ceará. São 10 minutos do primeiro tempo, a Ponte troca passes agora pelo campo de defesa. Pois não, Antônio? Só uma pequena correção, o Vina marcou no jogo passado na vitória do Ceará pra cima do São Bernardo por 4-3. Ele marcou um dos gols da vitória do Vozão. Sai jogando pela ponta direita, Júlio erra o passe, a bola volta, Júlio contra Júlio, Júlio leva melhor, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem deu. E vai pintar cartão amarelo pro camisa 2, isso aí é problema, hein, Antônio Lupe? Problema porque o Júlio da Ponte Preta recebe o terceiro dele, fica pendurado no jogo e tá fora da partida contra o Vila Nova na próxima sexta-feira no Moisés Lucarelli. Falta marcada pro time do Ceará fazer a cobrança agora lá pro campo de ataque, e o Júlio levou a melhor contra o Júlio. Vai ser um duelo aí de nomes próximos, né? No caso do jogador do Ceará, com G-I-U-L-I-O. E o meu xará, Júlio, aí sim, tradicional nome Júlio com J. Falta marcada para o time do Ceará fazer a cobrança. Márcio Zanardi tá pistola, pé da vida ali com o sistema defensivo da Ponte, porque são 2 ataques, o gol anulado e agora essa falta foram originados de erros de passe no meio campo, né? Em desatenção, o sistema defensivo da Ponte. Ceará gosta do jogo. Agora o Ceará tem a oportunidade na bola parada, preocupação ali pro Vinícius Ferrari, vai montando a sua barreira com 3 jogadores. Brian Borges é bom na bola parada, pertinho dele também o Júlio com a canhota. Brian Borges com o pé direito, Júlio com o pé esquerdo, autorizado. Brian Borges, jogada ensaiada, todo mundo saiu da área, agora todo mundo volta pra área. Defesa da Ponte fica tentando entender, agora todo mundo sai de novo da área. Atenção, autorizado, pintou cruzamento, toca de cabeça, encaixa. Vinícius fica com ela, não solta mais. Vem pra repor a bola pro time da Ponte Preta lá atrás pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos a 12 minutos do primeiro tempo, 12 minutos é a primeira etapa no Castelão, Série B do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Ceará 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Fim de negócio, Luiz Henrique não será jogador do Flamengo, ao menos neste momento. É o que diz a nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa do jogador, que está no Zenit da Rússia, e comunicou que as conversas com o rubro-negro estão encerradas. Os motivos seriam acontecimentos que dificultaram o andamento do negócio. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem muito futebol, vem pro campo de ataque, o time do Ceará recupera o time da Ponte agora com Léo Gomes, tentou dar sequência no lance, Brian Borges recuperou, foi pro solo, é falta nele. Falta marcada para cima do camisa 31, falta em cima do ex-ponte pretano Brian Borges. Futebol Globo, pode ligar que tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. 13 minutos, falta marcada para o time do Ceará, já cobrada. Lá atrás, pelo campo de defesa, sai jogando Thalisson para Gabriel Silva, entrega, solta a bola com o Sávio, tentou 2 com o Júlio, recupera a bola do time da Ponte Preta, passe errado. Mais um passe errado, viciado em André Lima no jogo nesses 13 minutos. E aí, Carlão de Freitas, 0-0, Carlão. A Ponte já começa a correr alguns perigos, né? As principais chances do Ceará, elas foram proporcionadas graças a erros de passes, né? Principalmente no gol do Ceará, que foi invalidado. A Ponte com a posse de bola no campo ofensivo, o Brandão foi recuou errado e armou o contragolpe do Ceará. Saiu o gol, mas o lance estava impugnado, então a Ponte, tecnicamente, ela já começa a apresentar limitações e isso favorece os donos da casa.
Tentativa do lançamento lá pro campo de ataque do time do Ceará. A defesa da Ponte apenas acompanha. A bola volta para o goleiro Vinícius sair jogando. Ele entrega a bola com Palácios. Lá vem ele, Palácios. Tentou atravessar de um lado para o outro. Elvis dá o sinal de joia, mas a arbitragem marca o lateral. Arremesso está marcado, é a favor do time do Ceará para sair jogando lá atrás pelo campo de defesa. Brian Borges domina. Rola a bola curtinha, entrega a bola com Pavani. Pavani devolveu, soltou para Brian Borges pela ponta direita. Ele vem na movimentação, preferiu voltar lá atrás pelo campo de defesa. Ele vai com paciência, toca a bola, sai jogando ali com Gabriel Silva. Gabriel Silva tem na metade do campo, o João Gabriel por dentro, vai tentar esticar, tá lá pro campo de ataque, tentou a enfiada de bola, ele buscava ali o Lucas, o centroavante, chega o goleiro Vinícius, esperto, atento ao lance, recupera a bola pro time da Ponte, solta a bola com o Lucas Cunha levanta a cabeça, entrega, solta agora no comando pela ponta esquerda, vem com o Diego Porfírio, faz o passe pra Elvis dominou, girou, soltou essa bola pelo campo de ataque, lá vem no comando agora o time do Ceará, do time da Ponte Preta contra o Ceará. Júlio dominou, soltou essa bola com Elvis para Júlio, vai girando o time da Ponte Preta, trocando de lugar ali os jogadores da Macaca, solta a bola lá atrás, Sérgio Palácios entrega a bola com Lucas Cunha, tem Porfírio do outro lado, Lucas Cunha segura, levanta a cabeça, vai tentar esticada, soltou essa bola com Brandão pra Elvis, que bola, pra André Lima, Léo Gomes vai fazer o gol, bateu pra fora! Aí não dá, Léo Gomes! De frente pro gol, um passe na medida pro camisa 16, ele manda a bola pra fora, Antônio Lupe. E a jogada da Ponte foi interessante, porque ela ficou trocando passes, só esperando um vacilo do Ceará, e esse vacilo aconteceu. O Brandão deu um passe pro Elvis fazendo o pivô, e o Elvis, num lindo passe, colocou o Léo Gomes na cara do gol. Só que o Léo Gomes pegou embaixo da bola, sozinho de frente com o goleiro Richard, e perde uma chance incrível. Mais uma da Macaca, e o Márcio Zanardi, que já não tem cabelo na cabeça, vai ficando cada vez mais desesperado no banco. Que oportunidade, perde a Ponte Preta no jogo, a bola volta para o campo de ataque, vem com o Kevson, tenta fazer a finta, a bola sai pela lateral, o arremesso está marcado, é a favor do time da Ponte Preta pelo campo de ataque, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 16 minutos do primeiro tempo, 16, Arena Castelão, Série B do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Ceará 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Amanhã tem Brasileirão aqui na Rádio CBN, às 4 da tarde. O Tricolor Paulista viaja até Porto Alegre quando enfrenta o Grêmio fora de casa, lá na Arena do Grêmio. Jogo aqui na CBN, Grêmio e São Paulo. Um domingo às 4 da tarde, outro duelo entre paulistas e gaúchos. O Palmeiras recebe o Internacional também às 4 da tarde no Nubank Park. Pode ligar, aqui tem muito futebol pra você, a Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte com um jogador a menos neste momento, né? Porque o Kevson tá sendo atendido do lado de fora da Arena Castelão. Vem Elvis, tenta o chapéu pra cima da marcação, falta nele. Falta marcada, falta perigosa para o time da Ponte Preta fazer a cobrança. Vai pintar a bola da grande área, oportunidade agora da bola parada, Antônio Lupe. Vai pintar a oportunidade porque o Elvis foi quem sofreu a falta, mas agora a preocupação do banco é com o Kevson, tanto é que são dois jogadores já no processo de aquecimento e o Kevson com cara de poucos amigos ali fora do gramado. Falta pra Macaca, vem bola na área do Ceará. Ponte Preta tem que aproveitar agora a estatura, né? Sérgio Palácios é muito alto. Lá vai a falta cobrada direto pro gol. Vem pra fazer a defesa Richard. Segura firme, não solta mais. Ceará vem pro contra-ataque e antes da chegada do Lucas chega ali o Júlio pra fazer o levantamento. Tira dali a marcação alvinegra, manda a bola pra fora. Lateral está marcado, é a favor do time do Ceará. Sai jogando pelo campo de ataque. Ceará tenta aproveitar que está com o jogador a mais. Nada do Kevson voltar, hein? Não decide se continua, se não continua. A Ponte segue com um jogador a menos. Ceará tenta aproveitar a vantagem numérica no jogo. Vem descendo para o campo de ataque. Domina Gabriel Silva. Gabriel Silva solta a bola com o Thalisson. Thalisson tem aberto para a ponta direita o Brian Borges. O Brian Borges dominou, girou essa bola, solta por dentro. Volta a bola ali com o Nico Ferreira. Nico Ferreira recuou para Thalisson. Mais uma vez tentou o lançamento. Afasta a marcação, tira dali. A bola volta com Elvis. Chapéu para cima do primeiro, tenta o chapéu para cima do segundo. Brian Borges fica com ela. Protege contra a marcação do Elvis. Ele levanta os braços para mostrar que não fez a falta. Aí o árbitro foi pertinho do lance, marcou a falta do Elvis. A sequência ali pra cima do Brian Borges. O jogo tá parado, falta marcada é a favor do time da Ponte. Júlio. Pois não, Lupe? E pelo que vi no banco de reservas, a preocupação com o Kevson é com o joelho dele, joelho direito. Então o departamento médico da Ponte tá todo ali do lado
E acho que não vai ter condições. Ele voltou pro campo, mas acabou. Acabou porque ele desabou no gramado. O Kevson não tem condição de continuar na partida. E agora pinta o segundo amarelo pro Júlio. Tá expulso. A Ponte com 1 a menos no jogo. 19 minutos. Quantas coisas, como o Fábio Scheib disse, 19 minutos no primeiro tempo, a Ponte Preta com 1 a menos. Quantas coisas acontecendo, hein? Primeiro o Kevson desabou aqui na esquerda com problema no joelho e tá caído no chão. E aí o lance continuou. O Júlio, que acabou de receber um cartão amarelo há pouco tempo, recebe o segundo amarelo. O VAR ele pode interferir nesse tipo de lance. Eu tive a impressão... Pegou a bola. É que depois o pé dele fica preso. Foi vermelho direto, Julio? Não, ele recebeu o segundo amarelo. Então não tem como interferir. Essa regra ela foi aplicada na Copa do Mundo, mas ainda não está em vigor no futebol brasileiro. Os clubes precisam se reunir para determinar se vai ser implementada no futebol brasileiro ou não. Como é o segundo amarelo, não tem mais como o árbitro consultar o VAR. Então o Júlio está expulso e o Kevson já saiu do campo. Já eu informo quem entrou no lugar dele. Carlão de Freitas, quantas coisas acontecendo pra Ponte, hein? A situação fica muito complicada, né? O Júlio, ele realmente pega a bola no primeiro momento, mas o pé do jogador do Ceará ficou preso e tem cartão à torta direito ali agora. Lucas Cunha tá amarelado, tá fora do jogo contra o Náutico na próxima sexta-feira. O Paulo César Zanovelli não tá administrando bem o jogo. Que eu acho até que ele tá exagerando, porque o Lucas Cunha tá na boa ali, tá conversando ali. Mas eu acho que vamos esperar, eu acho que foi porque o Porfírio tá mais exaltado ali, né? Ele tava conversando mais com o Porfírio. Vamos ver se há confirmação. Mas aí com o Júlio expulso no banco de reservas. E aí? O que ele vai fazer, né? Porque ele não tem um lateral direito de ofício. Né? Pelo lado esquerdo agora sai o Kevson. Eu tava vendo o Brianinho e o Miguel no aquecimento, né? Então ele vai ter que improvisar de alguma forma. A Ponte com 10 fica numa situação complicada, né? Mesmo sendo aí um lance até polêmico, de repente poderia ter aliviado aí o árbitro da partida, mas o Júlio chega por trás, né? Chega forte, já estava pendurado com o cartão amarelo, joga fora de casa, a gente sabe que é complicado e a Ponte fica prejudicada. Entra o Diego Leão. Camisa número 4, jogador que renovou recentemente o contrato com a Ponte Preta até o fim de 2027. Ele entra no lugar do Kevson. Kevson com a 32 foi embora machucado. Diego Leão com a 4 tá no jogo. Muito bem, Diego Leão então em campo, Júlio expulso, mais uma expulsão na conta da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Impressionante como a Ponte tem jogadores expulsos, né? E o primeiro cartão, uma bobeira do Júlio, né? Um erro evitável. E agora uma disputa de bola no meio campo, um carrinho perigoso, correu riscos, né? Não acho que era lance pra cartão, mas correu riscos ali o Júlio e o árbitro Paulo César Zanovelli, que não faz uma boa arbitragem, controlando mal os cartões por enquanto no jogo. 22 minutos do primeiro tempo, 0-0, Ceará e Ponte Preta. Ponte com um jogador a menos. Vem pro campo de ataque o time do Ceará. A bola solta com o Brian Borges. O Brian Borges dominou contra a marcação do primeiro. Rola a bola lá atrás com o Gabriel Silva. Gabriel Silva levanta a cabeça, entrega a bola com o Sávio. Tentou o passe, foi desarmado. A bola volta pro time da Ponte Preta no contra-ataque. André Lima entrega a bola com o Elvis. Elvis tentou o lançamento pra Brandão na grande área. Protegeu o Brandão, tentou dominar, puxou pra linha de fundo. Tem o André Lima pertinho dele. Protege com o corpo, vai tentar ganhar o escanteio e ganhou. Brandão foi esforçado e consegue o escanteio marcado agora pro time da Macaca, hein, Lupe? Conseguiu o Brandão pelo menos descolar ali uma bola parada pra Ponte Preta, que agora com um jogador a menos vai ter que tentar explorar esse tipo de jogada. O Kevson tá no banco de reservas já com uma bolsa de gelo no joelho direito, já saiu para a entrada do Diego Leão. A Ponte joga com um a menos. Júlio foi expulso. Macaca tem escanteio, vem bola na área do Ceará. Atenção, vai pintar bola na grande área. Preocupação agora na grande área do time do Ceará. A Ponte Preta se movimenta agora na condição ali do escanteio com Elvis. Autorizado, lá vem Elvis. Levantamento, vem aberto. Diego Leão subiu de cabeça, escorou, puxou pro meio. Palácios tentou desviar, a bola tá viva, pintou gol da Ponte, tentou na primeira. Richard faz a defesa, segura firme o goleirão do time do Ceará.
Que chance teve agora a Ponte, hein, Lupe? Na bola parada, cobrança de escanteio, a bola ficou viva. O Richard foi corajoso, porque ele saiu nos pés ali do jogador da Ponte Preta para abafar e ficou com a bola, fez a defesa. A Macaca, mesmo com 1 a menos, vai assustando o Vozão em pleno estádio Castelão. E só uma correção, realmente Carlos Eduardo de Freitas estava certo, recebeu um WhatsApp do papai. O cartão amarelo foi pro Diego Porfírio e não pro Lucas Cunha. 24 minutos é o primeiro tempo, 0-0. Tá tudo igual, tudo empatado, ninguém mexeu no placar. Que oportunidade agora teve a Ponte Preta, hein? A bola parada pode ser o caminho pra Macaca no jogo. Enquanto isso, os jogadores do Ceará vão recebendo atendimento, né? Preocupação ali com o Brian Borges, saindo bastante sangue ali, né? Da cabeça ali do Brian Borges, então um momento de preocupação com o camisa 31 do Ceará. Carlão, ele coloca o Diego Leão, né? Mexe na estrutura tática, o Diego da Ponte Preta. Mexe, ele vai fazer um terceiro zagueiro com o Diego Leão, vai liberar um pouquinho o Porfírio, né? Liberar entre aspas, né? O Porfírio vai ficar ali integrando em alguns momentos a primeira linha, né? Como um quinto homem de defesa, fazendo a recomposição, mas no primeiro momento ele coloca o Diego como um terceiro zagueiro e o Diego Porfírio vai ter a incumbência de atuar na segunda linha. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 25 minutos do primeiro tempo, o jogo será reiniciado. Brian Borges vai se levantando ali. Agora com um novo acessório no jogo, né? Teve que colocar ali a proteção na touca de natação para estancar o sangue ali. O Brian Borges, camisa 31, já está liberado para voltar para os gramados. 25 minutos do primeiro tempo, troca passe o time do Ceará, bola solta pela ponta direita, vem com o Brian Borges. O Brian Borges dominou, girou contra a marcação do primeiro, rola a bola com o Nico Ferreira para Brian Borges. Luca passou no facão, Brian Borges segurou, o Nico tá pertinho dele, puxou contra a marcação do primeiro, ainda ele, Brian Borges vai bater pro gol, bateu para fora. Se aventurou, foi levando, tentou de longe, a bola vai direto pra fora, linha de fundo. Não gostou o Daniel Paulista, hein, Antônio Lupe? Não gostou porque caiu na perna esquerda do Brian Borges, né? Que também tem uma habilidade de canhota, mas não é o ponto forte do jogador. Ele trouxe pro meio, bateu, tinha outras opções, por isso o Daniel Paulista fez cara de poucos amigos com Brian Borges. Tava com pouca vontade de fazer gol contra a Ponte, Brian Borges, ou não? Tinha ali 55 opções, ele foi levando. Na primeira brechinha pra mandar pro gol, ele tentou. E se fizer o gol, acho que o recado vai ser dado. Imagina a comemoração, hein? Nossa. 26 minutos do primeiro tempo, 0-0. Brian Borges que brigou com o vice-presidente Marco Antônio Berlim. Foi uma briga feia durante um treinamento da Ponte Preta, uma discussão, né? E aí precisou ali chegar a turma do deixa disso. E aí ele acabou sendo afastado depois da sequência e deixou a Ponte Preta também reivindicava salários atrasados, que é uma realidade que continua na Ponte Preta até os dias de hoje. Sai jogando pelo campo de ataque, a equipe do Ceará, bola solta lá pela ponta esquerda, vem no comando com Pavani, girou, soltou essa bola com Sávio por dentro, devolução, vem com Pavani na ponta direita para Nico, invadiu grande área, pisou, soltou para Pavani, bateu travado no meio do caminho, chega Lucas Cunha, coloca a bola para fora, tentativa da tabela, Pavani, vira Pavani, a tentativa da finalização, a bola se perde em lateral, arremesso manual marcado para o time do Ceará, já cobrado, solta a bola lá no campo de ataque, o time do Ceará, bola solta com Pavani dominou, girou contra a marcação no primeiro, rola a bola com João Gabriel na ponta esquerda, faz o passe agora com o Sávio faz a devolução lá atrás pelo campo de defesa, Gabriel Silva domina, tem Thaleson aberto para a ponta direita, por dentro ele tem o Pavani volante do time do Ceará, prefere a devolução, ele faz um 2 ali com o Gabriel Silva, se apresenta do lado esquerdo também no campo de ataque, vai movimentando a equipe do Vozão, buscando espaço no campo ofensivo, Nico se apresentou, preferiu voltar, Sávio lá atrás, agora com um zagueiro, Gabriel Silva para Thaleson aberto pela ponta direita contra a marcação do Elvis, faz a devolução de zagueiro para zagueiro, Thaleson para Gabriel Silva para o goleiro Richard levanta a cabeça, marcado ali por dentro do Pavani, então o Richard preferiu o toque com o zagueiro pela ponta direita, era jogada ali com Thaleson para Nico Ferreira faz a devolução por dentro, a enfiada de bola agora, lá para a chegada do campo de ataque, bola solta no comando, devolveu o time do Ceará, bola na ofensiva pela ponta esquerda, vem com Sávio para Júlio movimentou, soltou com Brian Borges para Pavani vai mandar pro gol, a bola ficou no meio do caminho para Luca, bateu na casinha! Gol!
Ceará! Gol de centroavante oportunista no meio do caminho. O que era pra ser um chute vira uma assistência e o Lucas gira pra cima da marcação e manda pro fundo do gol do goleiro Vinícius, que nada pôde fazer. A bola foi no cantinho. No cantinho, pra explodir. Arena Castelão em Fortaleza agora, primeiro tempo do jogo, 29 minutos. Ceará! 1 pro Ceará. Luca, 0 pra Macaco. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Tava no lugar certo, na hora certa e contou com a sorte, porque o chute que veio de fora da área, ele foi ruim, só que a bola acabou parando nos pés do Luca, que girou o corpo e de direita mandou no cantinho, sem chances pro Vinícius. Luca, camisa número 99, marca o 5º gol dele na temporada, o primeiro do Ceará no jogo. Tá no placar da Arena Castelão, Ceará 1, Ponte 0. 1-0 pro Ceará, Luca, gol de centroavante, uma assistência sem querer e a bola foi no cantinho, nada pôde fazer o goleiro Vinícius. Tá na frente o Vozão jogando com a mais, Cairão de Freitas. Mais cedo ou mais tarde o gol iria sair, né? A inferioridade numérica atrapalha muito o planejamento da Ponte, já é uma equipe limitada e o Ceará trocando passes, já envolvendo a equipe da Macaca. E o gol saiu até de uma maneira estranha, né? Que a bola saiu fraquinha, mas foi bem no cantinho, sem chances pro Vinícius. Agora a Ponte vai ter que tomar muito cuidado, né? Não vai ter forças para sair, para atacar o Ceará, senão corre risco de tomar até mais gols. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. O toque já marcou 30 minutos do primeiro tempo, 30 minutos do primeiro tempo, Arena Castelão agora. Ceará! 1 pro Ceará, Luca. Ponte Preta! 0 pra Macaca. Central da bola. E com essa vitória parcial, o Ceará dá um salto aí, vai a 25 pontos ganhos, está neste momento na 14ª colocação, a 5 pontos da zona da degola. E no outro jogo da noite, o empate do Operário. Agora Operário 1, São Bernardo também 1. Pode ligar que aqui tem muito futebol pra você. Lá pro campo de ataque, a equipe do Ceará, bola solta pela ponta direita, escapa da marcação no primeiro, rola a bola lá atrás, tenta ali sair jogando com toda a tranquilidade do mundo. O Thalisson recua pra Gabriel Silva domina, trabalha pela ponta esquerda do comando com o Sávio movimentou, soltou essa bola por dentro, volta no comando, a bola chega no João Gabriel pela ponta esquerda, tenta na tabela, a bola afastada pela defesa da Ponte, mas volta agora pro time do Ceará, volta com o Luca ajeitou pela ponta esquerda, vem pro comando de ataque, Vina passou, pediu no facão, agora a arbitragem tá parando, marcando o impedimento, a posse de bola vai voltar pro time da Ponte Preta lá atrás pelo campo de defesa. Posse de bola pra Macaca. 31 minutos é o primeiro tempo, Ceará tá na frente vencendo 1-0, os dois times que tinham aí uma diferença de 13 pontos, né, no começo da rodada. O Ceará, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, essa diferença vai aumentando agora para 16, né? Então realmente é uma situação complicadíssima para a Ponte Preta. Virtualmente, segundo o gato mestre do GE. Globo, a Ponte Preta e o América já estão rebaixados, hein? Começo do segundo turno, mas já estão rebaixados virtualmente, porque já bateram a marca de 99,9 de chances matemáticas de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Realmente uma situação impressionante, né, no lado negativo. A informação, pois não, Fábio Scheibe? Comentando que neste momento o Botafogo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, esse sim tem 24 pontos, ou seja, a diferença agora, que era de 13 pontos, agora aumenta para 15 pontos com essa vitória do Ceará. O Botafogo Pantera aí na 16ª colocação. Na ponta esquerda, o time da Ponte Preta sai jogando com o Lucas Cunha pisa na bola, entrega com o Sérgio Palácios. Sérgio Palácios dominou, recolheu contra a marcação no primeiro, rola a bola com o André Lima lá atrás, devolução, vem com o Sérgio Palácios levanta a bola lá pro campo de ataque, a defesa do Ceará tenta afasta mal o Thalisson, a bola vai voltar com o Brandão, briga por ela contra a marcação do Brian Porges leva melhor, escapa da marcação no primeiro, pisa na bola, escapa do Brandão, recua pra Thalisson, vai ser jogando com toda a tranquilidade do mundo, ele entrega de zagueiro para zagueiro, rola a bola pertinho dele, rola a bola com o Gabriel Silva tem por dentro ali o Pavani vem carregando a bola para o campo de ataque, ele faz a movimentação, solta com Vina pela ponta esquerda, domina, recolhe, solta a bola com o Sávio, João Gabriel se apresenta para ver o passe lá atrás, ele recolhe, domina com Gabriel Silva para Thalisson, de zagueiro para zagueiro, Thalisson tem aberto pela ponta direita, o Brian Borges, é para ele o passe, Brian Borges dominou pelo sistema defensivo contra a marcação do Elvis, o time da Ponte Preta fica no campo defensivo, só esperando a bola chegar, o time da Ponte joga com a menos, o Kevson precisou ser substituído,
O Júlio foi expulso, são muitos problemas para a Macaca, que vai perdendo por 1-0, gol marcado pelo Luca. Time do Ceará troca passes pela defesa, não tem pressa nenhuma. O time do Vozão vai gastando o relógio. A equipe do Ceará, a bola chega no Brian Borges, enfiada de bola para Vina, muito forte, protege Diego Porfírio, deixa a bola sair em lateral, arremesso está marcado. É a favor do time da Ponte para fazer a cobrança pelo campo de defesa. A participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp, 991869070, 991869070, o código diário é o 19, pois não, Fábio Scheibe? Tem também a participação pelo YouTube, no chat do youtube.com/CBN Campinas. Um abraço pro Davi Marques. Ele diz: acaba essa tortura logo, Ponte Preta, não tá mais aguentando, diz o Davi Marques aqui. Um abraço aqui pelo WhatsApp para o Hamilton Maluf Júnior participando conosco, assim como também o Sérgio de Hortolândia e o Fábio também de Hortolândia tá participando conosco aqui, todo mundo curtindo a transmissão da CBN. E o Zé Minhoca, viu? O Zé Minhoca tá aqui, tá o Felipe e o Zé Minhoca, que é pai dele, e os filhos Vinícius, Melissa e Cecília, viu, Julio? Boa, Fábio Scheibe, 34 minutos do primeiro tempo. O time do Ceará tentou cobrar falta rápida, a bola saiu em lateral, arremesso manual marcado pra Ponte, né? A arbitragem não quis conversa, não. Deu lateral pra equipe da Macaca, já que o Ceará tentou dar uma despertinho. 34 minutos é o primeiro tempo. O Ceará vence 1-0, gol marcado pelo Luca. Ponte Preta no campo de ataque, lançamento pra da hora, tentou domínio. Brandão, não deu certo. A bola se perde em lateral, arremesso está marcado, é a favor do time do Vozão lá atrás. Ô, Júlio. Pois não, Antônio? Tava conversando com alguns amigos, Você né? tá conversando bastante, né, cara? Eu tô. Impressionante. Eu gosto de conversar, viu? Amigos da bola. Amigos não da adianta bola. ficar sem voz, ele continua conversando, né? Nossa, hoje tá difícil. Vai você. No campo de ataque, o time do Ceará tenta enfiar de bola. Diego Leão afasta a marcação da Macaca, tira dali, já coloca pra correr da hora na ponta direita. O ladrão chegou, ninguém avisou, da hora contorna, não sabe o que fazer com a bola, fica desesperado da hora. Aí faz o passe apertado ali pro André Lima, chega a marcação do time do Ceará, mas a Ponte consegue corrigir. Tira Diego Leão, entrega a bola pra Vinícius Ferrari. Vinícius Ferrari tentou o lançamento lá no campo de ataque, a bola não chega em ninguém. Pois não, Antônio Lupi? Então, eu tava batendo uma caixa, né, com os amigos da bola. E um amigo, que eu vou preservar o nome, me disse o seguinte: em caso de derrota, eu não ficaria surpreso do professor Zanardi na conexão ali em Guarulhos, ao invés de subir no avião para vir até Campinas ou subir no ônibus, já ir direto para a residência dele, até porque tudo aquilo que ele cobrou da diretoria no último jogo contra o Atlético, nada aconteceu, ou seja, ele precisou recorrer à base e os atletas que estão treinando e que foram contratados eram 11, mas esse número já caiu porque alguns foram embora, não foram regularizados. E aí, meu amigo, a paciência vai chegar ao fim. Então, eu fico com essa sensação do meu amigo. Acho que, em caso de derrota, Zanardi não comanda a Ponte Preta nos próximos jogos. É a sensação que eu tenho e não a informação. É uma situação delicada, né, Carlão? Porque assim, foge um pouquinho do controle dele, né? Sim. Tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo que, enfim, ele tem uma parcela de culpa, mas é uma parcela bem pequena comparada ao restante de quem tem culpa, né? Não seria surpresa, não. Até foi surpreendente o Márcio Zanardi ter aceitado o convite de trabalhar na Ponte, porque ele sabe, né? As notícias correm no mundo da bola e ele sabia que a situação era difícil. Não será surpresa, não, uma saída do Zanardi. Sai jogando o time do Ceará para o campo de ataque, lançamento na grande área, vem goleiro Vinícius para fazer a defesa. Na sequência, a bola desviada ali, Vinícius fica sentindo, o goleirão da Macaca levou a pior na dividida, hein, Lupi? Ele levou a pior porque o que aconteceu? Teve um choque ali com o jogador do Ceará na cabeça do goleiro Vinícius. E para piorar a situação, a bola bateu na placa de publicidade e voltou ali na região da cabeça do goleiro da Macaca, que tá caído. Reclama da falta ali que sofreu do jogador da equipe do Ceará, o jogador camisa de número 35, Giulio, mas o árbitro falou que não foi nada, e sim um acidente de trabalho. É isso aí, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 38 minutos. 38 minutos é o primeiro tempo. Ceará! 1 pro Ceará. Ponte Preta! 0 pra Macaca. Central da bola. Notícia triste nas Laranjeiras do atacante John Kennedy. Saiu machucado da partida contra o Vasco e após exames o Fluminense informou hoje que John Kennedy sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior.
conhecido LCA, né, Julio? E com isso vai ter que passar por cirurgia e provavelmente vai perder o restante da temporada. Só volta em 2027 o atacante John Kennedy. Boa sorte aí. Futebol Globo CBN. Sai jogando pelo campo de ataque a equipe do Ceará. Bola solta com o Nico Ferreira. Nico Ferreira pra chegada do Pavani. Pavani girou até a ponta esquerda com o Sávio. Sávio dominou, girou contra a marcação. Primeira bola chega na ponta esquerda para João Gabriel. Tentou devolução com o Sávio. Foi pro Sória, falta nele. Jogo tá parado, falta marcada para a equipe do Ceará fazer a cobrança. Mais uma pro Bozão, Antônio. E quem fez foi o Da Hora. Chegou atrasado. Olha só que coisa estranha, né? O Da Hora chegou atrasado e empurrou o jogador da equipe do Ceará. Falta pelo lado esquerdo. Preocupação pro goleiro Vinícius. Vem bola na área da Macaca. Enquanto isso, o Luca, que marcou por enquanto o gol da vitória do Vozão, vai aproveitando para se hidratar, tomando uma água o jogador do Ceará. Vina na cobrança. Atenção, bola parada para o time do Ceará. Preocupação agora para o goleiro Vinícius. Apenas um homem formando a barreira da Macaca. Preocupação agora na grande área da Ponte. Autorizado. Vem para a cobrança de falta, Vina. Luca tá chegando na área também. Zagueirada do time do Ceará também tá na área. Agora o árbitro tá pedindo para esperar porque ele vai para resenha. Vai pra, né? O árbitro Paulo César Zanovelli criou um grupo. Sim. No WhatsApp. E já tá digitando lá. Agora sim, autorizado. Vem pra cobrança da falta. Levantamento direto, Vinícius! Faz a defesa, Vinícius. Dá um tapa na bola, tira dali. Momento perigoso agora do Ceará. Vinícius faz a defesa, salva a Ponte, Lupe. A bola veio quente, cobrança de falta direto do Vina. A bola tinha o endereço do gol e do jeito que veio, ele rebateu, dando um soco na bola. O Vinícius, goleiro da Macaca. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando o time do Ceará pelo campo de ataque, passe errado, a bola fica para Elvis de cabeça, Elvis empurra, entrega, solta a bola com o Lucas Cunha. O Lucas Cunha tenta a evolução com Elvis protege contra a marcação no primeiro, rolou a bola pela ponta esquerda, para Léo Gomes, Brandão pediu, é para fazer a casinha, para fora, incrível! Perde o gol, incrível, era só fazer, eu tava preparado para soltar o grito de gol, o Brandão perde o gol, Antônio Lupe! Não pode perder um gol desse, um jogador profissional. Mesmo estando com o salário atrasado, não pode perder uma chance como essa. O Léo Gomes saiu na esquerda, livre, e deu o toque na entrada da área, na risca da pequena área. Era fazer o gol e comemorar. O Brandão conseguiu perder um gol inacreditável. A Macaca desperdiça mais uma, dessa vez com o Brandão. O Brandão, ele tava na reta do gol. Era a bola bater nele e ela entrava. Ele conseguiu tirar a bola da reta do gol. Impressionante o gol que perde a Ponte. Um dos gols mais feitos da Série B do Campeonato Brasileiro. Será atenta a resposta. A bola pela ponta direita. Chega Palácios na cobertura. O jogo tá parado. Falta marcada. Eu não perdi aquele gol. Eu também acho que você não perderia, não. Do jeito que eu tô, treinando, firme, mesmo com o joelho aqui esquerdo dando uma bambeada de vez em quando, eu não perderia. Caramba, o Carlão perderia. E ela faria o gol. Ela veio só pra chapar, né? Não, mas só encostar na bola. Eu acho que ele pegou naquela bolinha do tornozelo, sabe essa bolinha Ele tenta aqui? fazer esse movimento, só que aí o recurso, olha lá, e fica levantando bola, né? Ele veio na velocidade ali, é só parar, para o pezinho que a bola vem com força. Ainda bem que é no pay-per-view da emissora, porque se é na canal aberto, isso aí já tá rodando os grupos de WhatsApp. Sai jogando o time do Ceará pelo campo de defesa, recupera. Porfírio entregou, soltou essa bola com o Elvis. Elvis tenta a devolução pra Porfírio. Ia ser um bonito passe agora do Elvis. Chega a marcação do Ceará pra fazer o corte. A bola volta pra Porfírio. Opa, pediu a falta, a arbitragem manda seguir. Na sequência ali, o Lucas Cunha. Foi muita falta agora, por exemplo, o Diego Porfírio. O Zanovelli tá fazendo uma arbitragem ruim. E o Ceará vem pro campo de ataque. Já perdeu completamente o controle do jogo o árbitro. Ninguém respeita mais o árbitro. A bola chega no Vina. Vina dominou, entregou pra Nico. Agora falta. O árbitro perdeu completo controle do jogo. Completo controle do jogo. E agora cartão amarelo pro Lucas Cunha, Lupe. Agora sim o Lucas Cunha tá amarelado. Naquele lance ele deu cartão pro Porfírio, que tava ao lado do Lucas Cunha. Lucas Cunha, camisa 3, é o terceiro dele. Tá fora do jogo contra o Vila Nova. Na sexta-feira que vem no estádio Moisés Lucarelli. Tem que torcer pro VAR não chamar. Porque o Lucas Cunha, com todo respeito a pessoa, mas... meu amigo, cada enxadada é uma minhoca. Muito bem, 43 minutos do primeiro tempo. O Lucas Cunha tá reclamando com o árbitro que foi falta do Palácios e não dele, né?
Ai, perdão, é Ponte Náutico, tá? Eu falei Vila Nova, é Ponte Náutico na sexta-feira. Essa é a reclamação do Lucas Cunha. Ele tá dizendo pro árbitro que não foi ele, e sim o Sérgio Palácio. E ele fala também do lance anterior ali, né? Que ele, Porfírio, né? Aí, mas foi falta, né? Na frente do árbitro. Ataque, O árbitro tá muito mal. Paulo César Zanovelli é de Minas, Antônio? É de Minas, ele é mineiro. Ele é de Minas Gerais, da Federação Mineira. O que me preocupa nessa situação é que o Zanovelli sempre tem arbitragens polêmicas, né? E qual que é a punição da CBF? O cara sai da Série A e vai pra Série B, ou seja, adianta nada. Vai prejudicar alguém, aí daqui a pouco prejudica alguém na Série C. E aí o lance do Júlio não era D. pra ser expulso, hein? No segundo amarelo, né? Não sei, depois a gente vai comentar no intervalo. 44 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o time do Ceará, gol marcado pelo Luca Ponte, joga com a menos Júlio. Expulsão polêmica, lá vem Brian Borges, passa dele, voltou para Sávio, pintou cruzamento, dá um tapa na bola, Vinícius tira, a bola volta para Elvis, Elvis tentou escapar da marcação, dividiu ali, forte, o Elvis está caído, sentindo dores, a arbitragem manda seguir, agora sim o árbitro vai visualizar ali o Elvis, que levou a pior, cara, foi uma entrada, foi uma dividida forte, né? Tem alguns lances, Júlio, que a gente percebe uma falta de malandragem no Zanovelli. Na primeira falta que o Lucas Cunha reclamou lá no ataque, ele poderia ter marcado, já evitaria esse problema que teve com o próprio Lucas Cunha e o Palácios há poucos minutos. Esse lance do Elvis dá a falta, tá no campo defensivo, o cara entrou com a sola, já dá a falta, evita qualquer problema, evita a reclamação do Elvis. Os jogadores do Ceará iriam aceitar também. Então você percebe que em lances bobos ele vai perdendo o controle do jogo e vai transformando aí a arbitragem dele numa arbitragem confusa. 45 minutos do primeiro tempo. Cara, falar um negócio pra você, a Arena Castelão é bonita, hein? Bonita. E agora ela fica com um lilás, um roxo, né? No lado de fora brilhante. É porque iluminando a capital cearense. Mais 4 nesse primeiro tempo é porque o Ceará tem uma camisa, né, de cor roxa, né? Então o Castelão ele vai mudando as cores, né? Quando a Fortaleza coloca ali o vermelho, o azul e tudo mais. É uma grande arena de Copa do Mundo, hein, Júlio? É isso aí, vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta, da hora. Domina, escapa da marcação no primeiro, rola a bola, solta a bola lá atrás com o Palácio. Era o Palácios, entrega a bola com o Lucas Cunha pela ponta esquerda para Porfírio. Porfírio levantou a cabeça, balança pra cima da marcação, pra lá, pra cá. Porfírio tentou ali dar uma caneta pra cima do marcador, chega Nico Ferreira, coloca a bola pra fora, o lateral está marcado, é a favor da equipe da Ponte Preta. Vai sair jogando o time da Ponte, lá pela ponta esquerda. Lateral, Porfírio, já coloca ali para Brandão, matou no peito, lá vem ele, Brandão, dominou, trabalhou, soltou com Léo Gomes protegeu contra a marcação no primeiro, rola a bola, lá com o André Lima escapou da marcação no primeiro com Duis, perde a bola. E a gente tá esquecendo também do gol perdido pelo Léo Gomes, sim, né? Verdade. Então a Ponte Preta facilmente poderia já ter anotado 2 gols no jogo, Léo Gomes e o Brandão. O do Brandão é incomparável. Escala 9.8 no Inacreditável Futebol Clube. O do Léo Gomes foi uma escala 7.6, né, Antônio Lopes? Eu colocaria 8.3. Eu achei que também foi. Não se compara do Brandão. Eu achei acima da média, né? Mas tava longe. Porque às vezes tem o gol perdido que teve ali um zagueiro dificultando, o goleiro faz um milagre e tal, mas 2 gols perdidos de falta de qualidade técnica, né? E um é atacante e o outro é meio campista, né? Mas assim, o sarrafo sobe pro atacante. Sim, né? Tem que fazer. Isso leva em conta. Sai jogando o time da Ponte pelo campo de defesa. Sérgio Palácios entrega a bola pela ponta esquerda com Elvis. Elvis dominou, escapa da marcação do primeiro. Lá vem ele, lá vem o 10. Tentou lançamento pro da hora. Afasta a marcação, tira dali. A bola volta pra Pavani na metade do campo. Pavani conserta, entrega a bola pela ponta esquerda. Vem agora com o João Gabriel. O João Gabriel de primeira, rola a bola pela ponta esquerda. Vem no comando a equipe do Ceará, acelerando a jogada, entregando com o Nico. Nico trabalhou pela ponta esquerda, vai pintar cruzamento. Sávio soltou essa bola pra Pavani, bateu travado. Tira a defesa da Ponte. André Lima afasta o perigo. A bola voltou ao chute de longe, vai direto para a linha de fundo, apenas o tiro de meta para o goleiro Vinícius sair jogando. Mais uma chegada perigosa agora do Ceará, Antônio Lupe. Jogada bem trabalhada pelo Ceará e a finalização de fora da área do Vina. Ele acabou tentando o chute, só que pegou embaixo da bola, o Vinícius só acompanhou. Cara, o Vinícius ele tá meio que fazendo uma cera para acabar o primeiro tempo, porque a Ponte não consegue encontrar ali um jogo ok, principalmente com um homem a menos. O Júlio foi expulso com 19 minutos do primeiro tempo. 48 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o time do Ceará. Alô, Elias Arantes, o cabeça da audiência da CBN Campinas, acompanhando o Ceará em Ponte Preta. Vai dormir, Elias, tem nada mais para fazer, não?
Tá louco, cara. Sexta-feira, cara. Sexta-feira, tá trabalhando desde as 5 horas da manhã. Tá vivendo uma nova fase agora. A Aninha tá lá, ouvindo rádio ao lado dele. Sexta-feira à noite é o passeio no shopping. É aquele hambúrguerzinho, né? Maroto. Não, que o Elias tá de dieta agora, né? Nossa, que fome, hein? Na atual fase. Agosto é longo, como demora agosto. Hoje acabou, hein? Hoje eu também tô zerado. E hoje é o quê? Dia 7? Nossa. Tem chão ainda. Sai jogando pelo campo de defesa da equipe do Ceará. A bola solta com o João Gabriel. O João Gabriel domina e entrega a bola pela ponta esquerda. Volta no câmbio com o Sávio. Na velocidade, Sávio dominou, soltou essa bola por dentro pra Pavani. Pavani levanta a cabeça, devolução vem com o Sávio. Sávio tem Júlio pertinho dele. Luca tá na grande área, pintou cruzamento na grande área. Encaixa, Vinícius. Fica com ela. Vai acabar o primeiro tempo. Paulo César Zenovelli já levou o apito na boca, já olhou o cronômetro e aponta o centro do gramado, apita o árbitro. É fim de primeiro tempo. Ceará! Pro Ceará. Ponte Preta! Central da Bola. Vem aí, Fábio Scheibe. Fala aí, Scheibe. Valeu, Júlio Nascimento, 9 horas 20 minutos, intervalo de jogo no Castelão. A Ponte Preta vai perdendo mais uma, tá sendo derrotada pelo Ceará por 1-0, gol do centroavante Luca. E a Ponte Preta com jogador a menos, né? Júlio foi expulso. E é isso, né, Lupi? Infelizmente a Macaca outra vez passando pelo mesmo filme, né? Mais do mesmo, né, Fábio Chaves? Agora eu tô observando ali o Palácio, zagueiro, saindo mancando com a chuteira ali pra fora do pé. Então é um ponto que a gente precisa ficar atento, porque o técnico Márcio Zanardi já precisou fazer uma mexida por conta de lesão na primeira etapa. O Kevson, com problema no joelho direito, saiu e entrou o Diego Leão. Ou seja, pra zaga, não sei se tem mais alguma opção pro banco de reservas. Então o Zanardi cheio de problemas nesse primeiro tempo. A Ponte teve o Júlio expulso, recebeu 2 amarelos e consequentemente o vermelho. Deixou o campo aos 19 minutos e a Macaca sofreu o gol marcado pelo Luca. No banco de reservas, Chay, as opções do técnico Márcio Zanardi: o Guilherme Viana, o Rodrigo Souza, o Juan, o Damião, o Daniel Baianinho, o Miguel, o Gustavo Teles e também o Gustavo Almeida. 1-0, o Ceará tá na frente. E mesmo diante de tantas dificuldades, né, cara, uma expulsão muito cedo, um gol do Ceará logo depois também, a Ponte criou oportunidade, podia estar ao menos empatando essa partida, mesmo com o Ceará com um jogador a mais durante boa parte do primeiro tempo. É, né? Até curioso, né, as principais, o Ceará teve mais volume, um time mais organizado, vive um momento de pressão, mas um momento bem melhor que o da Ponte, né, tem mais conforto para jogar, para desempenhar o futebol. Mas as principais chances foram da Ponte, 2 chances claríssimas, né? A do Brandão foi incrível, ali um centroavante profissional, independente da situação que a Ponte vive hoje, o cara tem que fazer o gol, o cara tem que fazer, ali era só parar o pé que a bola entraria com muita tranquilidade. Também a chance do Léo Gomes, né? Ali na frente, bateu tudo errado, num passe muito bonito que o Elvis deu para ele, e a Ponte desperdiçou as oportunidades. Com relação à desvantagem no placar, era algo natural, né? A Ponte com um jogador a menos, uma expulsão boba do Júlio, né? Achei também o árbitro rigoroso, mas o Júlio assumiu o risco também, né? Ele dá o carrinho por trás, ele fornece aí possibilidades para o árbitro puni-lo. O árbitro puniu o Júlio, aí fica muito difícil. 11-11, o Ceará já tem uma equipe mais qualificada, imagine com 11-10, mesmo a Ponte tendo desperdiçado oportunidades, mas o gol do Ceará saiu de uma maneira natural, não teve falha ali do Vinícius, né, num chute meio despretensioso do Luca, a bola foi bem no cantinho e o Vinícius não teve a possibilidade de alcançar. Mas a Ponte fica aí, né, o que o Márcio Zanardi vai fazer agora? O que ele tem para fazer? Ele vai atacar o Ceará? Não, com um jogador a menos não tem possibilidades, não tem condições para isso. Então ele vai tentar não tomar mais gols e de repente numa bola aérea aí buscar o milagre de uma reação, mas é pouco provável que isso aconteça. Se a gente fizer um levantamento, né, Carlão, desses 21 jogos, 21 rodadas da Série B, creio que a Ponte na metade dos jogos saiu com um jogador a menos durante as partidas, né? Um sinal do momento, né, Fabião? Um sinal psicológico, né? Do momento. Hoje é um time, a crítica não vai para o Márcio Zanardi, mas vai para o atual momento da Ponte. É um time sem comando, né? Os jogadores não estão comprometidos em virtude também da falta de salário. É um time que não treina direito, né? Vira e mexe a paralisação. Então o jogador ele não está condicionado para desempenhar
função dele e fica nervoso, né? Até porque sem dinheiro fica muito complicado. Então acho que tudo isso tem a ver com este número alto de expulsões e hoje mais uma com o Júlio. Exatamente. 9 horas 24 minutos, intervalo de jogo no Castelão, 1-0 para o Ceará. Na outra partida da noite, o São Bernardo volta a marcar o gol, está na frente novamente, faz 2-1 para cima do Operário, fora de casa, lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa. O Operário, que é o terceiro colocado da Série B. O São Bernardo, com essa vitória, está subindo para a 8ª colocação com 30 pontos ganhos. 9 horas 25 minutos, um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, a gente fala mais sobre esse Ceará e Ponte Preta, 1-0 para o Ceará no Castelão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ceará, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ceará, Ponte Preta, Central da Bola. 9 da noite, 27 minutos. A Ponte Preta está perdendo para o Ceará a 21ª rodada da Série B. Jogo no intervalo lá no Castelão, na capital cearense, em Fortaleza. E a gente fala um pouco mais sobre esse jogo. A Ponte Preta teve expulsão do Júlio. Mas, ô Carlão, você disse já no começo da transmissão, chama atenção pelo lado negativo o Ceará, né, nessa Série B. Sim. Fazendo campanha muito ruim. Sim. Lembrando, né, que infelizmente durante essa Série C também teve um fato inusitado aí que a gente repudia de todas as formas também, um fato triste, né, que a torcida do Ceará acabou mandando um presente para uma filha do presidente do Ceará, uma bomba, né, na época, no final de junho, mandaram uma bomba endereçada à filha do presidente, deixa eu pegar o nome dele aqui, é o João Paulo Silva, que desabafou bastante também. Ela estava num curso de teatro e recebeu um presente, né, com flores, caixa de bombons e uma bomba. Pra você ver a situação como tá do Ceará. Isso foi no final de junho e agora também reflete. O Ceará fazendo campanha muito ruim, né? Terrível, né? Terrível. E o Ceará, antes de começar a Série B, a gente colocava como um candidato, como um favorito, pela estrutura que tem, pelo trabalho que foi feito até 2025, em que ele faz uma Série A. Acho que a maneira como o Ceará esperava, né, brigando na parte de baixo, mais com força, com luta para escapar, isso não aconteceu. Ele ficou na zona do rebaixamento justamente na última rodada, né? E aí acabou rebaixado. E nós esperávamos um Ceará mais forte, brigando pelo acesso, e isso
dá a entender que não vai acontecer. Ele vai ficar mais ou menos ali numa parte de baixo, de repente numa parte intermediária, a não ser que as vitórias aconteçam daqui pra frente. Daqui a pouco o Carlão de Freitas comentar mais sobre esse primeiro tempo e o que fazer, Márcio Zanardi, para pelo menos tentar o empate lá no Castelão, mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na Rádio CBN, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ceará, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. A campanha do Agasalho 2026 chegou ao fim e foi um sucesso. Juntos transformamos milhares de doações em acolhimento, esperança e cuidado para quem mais precisa. Em toda a nossa região, foram mais de 320 toneladas de itens arrecadados entre roupas e cobertores. Obrigado a cada voluntário, colaborador, prefeituras e a toda a população que fizeram parte dessa corrente de solidariedade. Campanha do Agasalho 2026. Apoio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ceará, Ponte Preta. Central da Bola. 9h, 31 minutos, intervalo de jogo. Temos 11 minutos de intervalo lá no Castelão. O Ceará vai vencendo a Ponte Preta por 1-0. E não poderia faltar, viu, Carlão de Freitas, a análise aqui de Paulo Kikuchi. Tá mandando aqui, boa noite, amigos. Por incrível que pareça, as duas melhores chances foram da Ponte Preta. Difícil acreditar que o Brandão perdeu o gol feito. Expulsão aos 19 minutos, incrível perder gol feito. Jogar a culpa nos meninos é fácil, pagar salários deve ser difícil. A opinião aqui do japonês, o Paulo Kikuchi, que está sofrendo com a macaca. Murilo Martins também está conosco aqui, do Florense 1. Meus amigos, falar é fácil, eu respeito, mas infelizmente eu achei seu comentário infeliz. Sou fã de todos e me surpreendo com a dedicação de todos, mesmo não tendo muito ou nenhuma motivação. Ele disse que não se pode perder um gol desse, mesmo com salários atrasados. Foi um comentário que a gente fez aqui, né? Murilo Martins participando, obrigado pela opinião aqui do Murilo Martins. Se foi com relação ao meu comentário, eu quis dizer que independente da situação que o clube viva, né, nesse momento a Ponte Preta, eu acho que um jogador profissional que veste a camisa de um clube importante, é um gol que ele tem que fazer. Né? É um gol que ele tem que fazer, ele é um centroavante, é um jogador profissional e o gol se ofereceu para ele, né? Perder gol acontece, faz parte, mas esse era um gol para ele ter feito, isso é inegável. Exatamente. Quem está participando também é o Emerson Santana, aqui conosco, o Nascimento tá conosco aqui também e mais gente participando. Ô, Fábio, mande somente... Oi, pois não, Júlio. Eu aproveitei para ver um pouquinho do lance do Júlio, né, o segundo amarelo. Eu sigo com a minha opinião. Não achei lance pra cartão amarelo, cara. Até então questiono se foi falta, tá? Só exatamente. Que aí, como vocês trouxeram, né, diferente da Copa do Mundo, o segundo cartão amarelo não é revisado, né? Então... porque realmente o pé do jogador do Ceará, ele entorta, né, com o corpo do Júlio, mas a primeira ação do Júlio foi uma ação na bola, né, e o pé do jogador do Ceará fica preso, mas ali o Júlio já tinha dado o carrinho, né, ele dá o carrinho, ele tira a bola e fica preso, né? não pelo carrinho do Júlio, mas porque depois ele tenta fazer um movimento para acertar isso, a bola, e aí o Júlio pega. Aí o Júlio só que aí o Júlio foi mais rápido, né? Eu acho que ali ele poderia ter deixado passar
poderia sim ter deixado passar. Eu acho, não sei se ele ficou impressionado talvez ali com o pé do jogador do Ceará mais preso, mas agiu aí com um certo rigor. Já voltando a Ponte Preta para campo, mas emendando com você, Carlão, o que fazer aí, Márcio Zanardi, para tentar buscar ao menos aí um empate lá no Castelão, Carlão? Fábio Charme, rezar para acabar logo esse segundo tempo. Pois é, né, cara? Vai tentar se superar. Ele vai, a Ponte, eu acho que ela vem com o panorama semelhante ao que foi desta reta final da primeira etapa. Ela vai fechar a casinha com 5 jogadores ali no sistema defensivo, né, com o Diego Porfírio, os 3 zagueiros, o Lucas Cunha, o Palácios e o Diego Leão. Vai tentar ir na bola parada, cavar faltas, né? O Elvis é um especialista em cobrança de faltas, a Ponte tem aí jogadores altos de defesa, então tentar através da bola parada equilibrar as ações diante do Ceará. Porque ele não pode se expor também, né? Com um jogador a menos, como que ele vai se expor para tentar atacar o Ceará? Ele vai correr risco aí até de tomar uma goleada, apesar do Ceará não estar numa noite brilhante. Mas é um time que tem mais tranquilidade para jogar, está com 11 jogadores, né? Mais organizado. Então por isso o Márcio Zanardi ele fica ali o que ele vai fazer? Ele vai sair para atacar? Ele tem condições para atacar o Ceará com um jogador a menos? Acho que não. Então ele vai permanecer no campo de defesa, buscando aí uma bola parada ofensiva para tentar o empate, para tentar aí colocar a defesa do Ceará em risco, mas é uma situação muito difícil, né? 11-11 já seria complicado em virtude aí de tudo que a gente tem falado sobre a Ponte Preta. Imagine com esta inferioridade numérica. A Ponte já em campo, o Ceará voltando, então eu passo o comando novamente para Júlio Nascimento, que vai trazer as emoções dessa segunda etapa, a etapa final de Ponte Preta e Ceará, Ceará e Ponte Preta no Castelão. É com você, Júlio! Ceará, Ponte Preta! Júlio Nascimento. Valeu, Fábio Chaib, com o central da bola, intervalo aqui na CBN para Ceará 1, Ponte Preta 0. A Ponte já de volta, o Ceará também. Ponte teremos mexe. Mudança, né, Lupe? Saiu o David da hora com a 18, entrou o Rodrigo Souza, volante, com a camisa 5, o Rodrigão. Rodrigo Souza com a 5 tá no jogo pro segundo tempo, o da hora foi embora. Muito bem, a Ponte Preta perdeu 2 grandes chances no primeiro tempo, aos 15 minutos com o Léo Gomes, depois aos 40 minutos com o Brandão, um lance inacreditável, o Brandão não acertou o gol. Lembrando que o Júlio foi expulso aos 20, lance muito polêmico no segundo cartão amarelo. A CBN entende que foi uma expulsão errada, né? Porque foi um lance que, apesar dos riscos, o Júlio chegou na bola primeiro. Paulo César Zanovelli de Minas Gerais é o árbitro do jogo. E o Ceará vai vencer o gol marcado pelo Luca aos 29 minutos. Então foi o enredo no primeiro tempo, expulsão do Júlio, gol perdido pelo Brandão e gol do Luca no Ceará, que vai vencendo aqui na Arena Castelão, um placar de 1-0. Eu tô vendo ali, viu, Antônio? Oi. Os nomes das torcidas do Ceará é tudo envolvendo bebida alcoólica, né? É o Ceará Chopp, olha lá, ó. Ceará Cana. Ceará Cana. Biriteiros. Biriteiros do Ceará. Tem o Ceará Amigos, né? Cervejeiras. A galera gosta lá em Fortaleza. Quem não gosta, né? Eu não gosto. Apita o árbitro, toca na bola, o Ceará começa o segundo tempo. Ceará, Ponte Preta! Pode ligar que aqui tem jogo, muito futebol, é a Série B do Campeonato Brasileiro. A partir de agora o segundo tempo de Ceará 1, Ponte Preta 0. A Macaca tem todo o segundo tempo para tentar a reação. Ponte Preta vai chegando a 15 jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Recorde absoluto na era dos pontos corridos. Vai superando os 14 jogos da ABC em 2023 e estabelecendo uma nova marca, um novo recorde dentro da Bezona, 15 jogos sem vencer. E vem Ponte pro campo de ataque, vem Brandão, tentou fazer a finta para cima da marcação no primeiro, o jogo tá parado. O jogador do Ceará pede rapidamente o atendimento, caído o jogador Thalisson, levou a pior, não consegue mexer ali o pé direito, tá se contorcendo todo, momento de muita preocupação ali com o jogador do Ceará, Antônio Lupi. E o camisa número 31, Brian Borges, que é experiente, ele tá ali ao lado do jogador do Ceará que colocou a camisa na cabeça. Cara, é uma cena forte, né? É uma cena forte. O departamento médico já vai entrar em campo. O Zanovelli autoriza o departamento médico e já tem o pessoal com um sinal ali de modificação. Infelizmente, o jogador do Ceará sofre uma lesão grave e o Daniel Paulista vai ter que mexer na equipe. Já fica aqui as nossas energias positivas pro jogador do Ceará. Não consegui ver o jogador. É o Thalisson, número 3.
Acho que é joelho. Você viu que É o o Thalisson. Vina ele faz o gesto de substituição e põe a mão no joelho. A imagem é muito feia. A gente vai ver agora que o lance tá distante, ele divide a bola com o Brandão, gira sozinho. Ele gira, né? Gira sozinho em cima do próprio joelho. Nossa. O jogo transfere todo o peso do corpo, né, para um joelho só. Lance muito feio ali, envolvendo o Thalisson, não vai dar para ele toda a sorte aí nessa recuperação. Se contorcendo muito, né? E a reação dos jogadores em volta denuncia, né? O Vina fica bem abalado ali, né? O camisa 29 foi lá, perto dele. Ficou bem sentido ali o Vina. Não sei se... Tinha até um jogador do Ceará perto dele também, né? Que era um jogador da Ponte e um jogador do Ceará. Era o Brian Borges. Era o Brian Borges, isso. Então tá explicado. Momento ali de preocupação, claro, com o Thalisson. É o Luiz Otávio, né? Quem vem aí, né, Lupe? Isso, camisa de número... Deixa eu pegar aqui o Luiz Otávio, 13. O 13, Luiz Otávio, vem pro jogo no lugar do Thalisson, é um zagueiro pelo outro. E a cena do Thalisson saindo, ela é muito forte, né? Ele tá ali com o rosto coberto pela camisa, com as mãos na cabeça. E o Luiz Otávio, que vai entrar, inclusive, como capitão da equipe, na equipe do Vozão, saindo Thalisson 3. 13, Luiz Otávio, vem pro jogo. Muito bem, vai saindo então o Thalisson, né? A torcida do Ceará aplaude, já também no gesto de muita força, chora muito. Camisa 3 é uma cena que ninguém gosta, né? Ninguém que gosta de futebol gosta de presenciar, porque realmente é a carreira do jogador, né? Tá sempre em risco. E vai dar tudo certo aí, Thalisson, muita força. E neste momento, Luiz Otávio, muita moral em Fortaleza, em campo, camisa 13 é muito alto. O Carequinha, Luiz Gustavo, já em campo também para o time do Ceará. Substituição forçada aí na equipe do Vozão. Teremos o reinício do jogo e o jogador Thalisson já vai direto lá pro vestiário, né? Talvez até direto pro hospital também para fazer os exames. Lançamento em profundidade, Vina recebe para o time do Ceará, tá impedido, não tá valendo mais nada, a posse de bola vai voltar para a equipe da Macaca. O Cailão, Rodrigo Souza entrou no time da Ponte e foi embora da hora. Para fechar um pouco mais, né, a Ponte não ficar tão exposta com um jogador a menos e com o Elvis, né, o Elvis é um jogador qualificado, um jogador com muito repertório, mas até pela condição física é quase que um a menos quando a Ponte precisa de uma condição de marcação, de recomposição. Então ele abre mão de um atacante, mantém o Elvis porque é um cara que num passe, numa bola parada pode desequilibrar e fecha ali com o Rodrigo Souza no meio campo. Sai jogando o time do Ceará pelo campo de defesa, a bola solta com Vina pela ponta direita, ele solta a bola com o Nico, deixou passar para Luca, faz o pivô, recebeu pela ponta direita, vem pro campo de ataque, o time do Ceará tentou o passe por dentro, a tentativa era com o Lucas, chega a defesa, Rodrigo Souza, Rodrigão afasta o perigo, a bola volta com o Brian Borges, chama na tabela pela ponta direita, volta a bola com o Nico, para Brian Borges busca espaço, volta, recolhe e domina pelo sistema defensivo o time do Ceará, a bola chega do Luiz Gustavo, já ostentando a braçadeira de capitão, tem moral, camisa 13, entrega a bola pela ponta esquerda agora com o Sávio dominou, girou pra cima do primeiro, vem contra a marcação agora do Bredão, prefere o passe por dentro, volta no comando pra João Gabriel pra Gabriel Silva pra Luiz Otávio na ponta direita, enquanto você ouve o toque da CBN marcando 5 minutos, 1-0 pro Ceará vem pro campo de ataque, bola solta pela ponta direita agora com o Brian Borges domina, levanta a cabeça, tem Pavani por dentro, toque com ele, Pavani recebeu pra Brian Borges de primeira, o passe lá atrás agora com o Luiz Otávio dominou, recolheu pro time do Ceará, faz o passe lateral para Gabriel Silva entrega a bola pela ponta esquerda, agora rola no comando para Sávio procura espaço, entrega no comando para Pavani de primeira no ataque, agora para Júlio pela ponta esquerda, entrega a bola com Luca trabalha agora pela ponta com o João Gabriel, mas a bola saiu, a arbitragem para a marca ali, a posse de bola a favor da Macaca pela lateral do campo, lado direito do campo de defesa, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Chegamos à marca dos 5h40, o Ceará vem para o campo de ataque, Luca lançado, vem Vinícius para fazer a defesa. Arena Castelão, Série B do Campeonato Brasileiro, atenção torcedores. Ceará 1, Ponte Preta 0 para Macaca. Central da Bola. E no tênis está rolando o Aberto de Montreal, no Canadá, João Fonseca em quadra, está vencendo o Casper Ruud. Ex-número 2 do mundo norueguês, está vencendo por 7-0 no segundo set. João Fonseca faz 3-1. Lembrando que há 3 meses lá em Roland Garros também eles se enfrentaram e Fonseca venceu nas oitavas de final. E agora está vencendo mais uma vez lá em Montreal, no Canadá.
Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. 6 minutos e 30 é o segundo tempo, falta marcada pra Ponte Preta, bola parada agora pode ser amiga da Macaca, Antônio Lupe. E a bola parada tem sido aí o principal trunfo da Ponte pra tentar um empate, porque joga com um homem a menos e sofre uma pressão absurda do Ceará. Elvis tá na bola, ele quem cobra a falta. Elvis, autorizado, vem pra cobrança da falta pro time da Ponte Preta. O Elvis tá tomando uma distância lá, Roberto Carlos, hein? Lá, Roberto Carlos, vem direto pra cobrança da falta, explode na barreira, bate na marcação do Vina, volta pra Elvis, ele protege, a bola sai pela lateral direita, lateral marcado é pro time da Ponte Preta. Elvis, ele quem vem pra cobrança, se movimenta, Brandão pede no ataque, Elvis refuta, espera alguém passar, Elvis ainda ele, desiste, vai deixar ali pro Diego Leão. O time da Ponte Preta vai com calma, vai se organizando. Diego Leão entrega a bola com André Lima para Diego Leão, passe errado. A bola fica para chegada do Nico Ferreira escapa da marcação no primeiro, rola a bola contra a marcação do André Lima recupera, mas se recupera com falta. O jogo tá parado, falta marcada é a favor do time do Ceará pelo campo de ataque. 7 minutos, é um segundo tempo, 1-0 pro Vozão. Sai jogando o time do Ceará, bola solta pro campo de ataque, João Gabriel domina, ele rola a bola com Gabriel Silva para Luiz Otávio pela ponta direita, ele pisa na bola, solta no comando para Pavani pela ponta direita, ele tentava a jogada lá em profundidade pro Brian Borges, a bola se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado é a favor da equipe da Ponte Preta pelo campo de defesa. E aí, Carlão de Freitas, e o segundo tempo da Macaca, 1-0 Ceará, Carlão? A Ponte tenta cozinhar, né, tenta valorizar a cada bola parada, né, para buscar este lance para equilibrar. O Ceará um pouco mais calmo neste momento, já com a vantagem, com este conforto da vitória parcial. Naquele segundo tempo com estudos, né, a gente percebe o Rodrigo Souza dando uma retaguarda do meio campo, libera um pouco mais o Elvis, libera o Brandão, para que a Ponte possa, aí, pelo menos em alguns momentos, oferecer perigo à defesa cearense. 8 minutos é o segundo tempo, sai jogando pelo campo de ataque o time do Ceará, bola solta com Sábio movimenta, escapa da marcação do primeiro, rola a bola, entrega lá atrás, vem no comando, solta agora com um jogador que era o Luiz Otávio carrega a bola até o campo de ataque, a bola chega no Brian Borges pela ponta direita, Pavani se movimenta, ele tem a opção do Nico lá pro campo de ataque, chama na tabela com Pavani já trabalha por dentro, vai tentar o lançamento do outro lado, é pra chegada do Sábio livre de marcação, Júlio passou, fez o facão, pediu, ainda ele, Sábio segura, pensa, entrega a bola com o Júlio pra Sábio, linha de fundo, Sábio passou, tentou o lançamento, afasta Sérgio Palácios, tira na primeira trave, a bola se perde em lateral, arremesso está marcado, é a favor do time do Ceará para fazer a cobrança lá pelo campo de ataque, vem Sábio na movimentação, tem João Gabriel pertinho dele, é pra ele toque, João Gabriel domina, recolhe, faz o passe com Luiz Otávio levanta a cabeça, vai trabalhar no outro lado, ele solta no comando, agora pra chegada do jogador que era o Nico trabalhou, soltou pra Brian Borges, antes dele chega Diego Porfírio, rasga pro time da Ponte Preta, tenta sair jogando, Brian Borges desarma, recupera, tentou uma caneta pra cima do Porfírio, agora por baixo o carrinho do Brian Borges, dividida forte ali com o Porfírio, jogadores da Ponte Preta ficam pedindo agora o cartão amarelo, né, porque no critério do árbitro, naquele lance do Júlio, foi um lance até meio que parecido, né, Antônio Lupe? Foi um lance parecido e o Brian Borges, ele atinge o pé de apoio do Diego Porfírio, só que o Zanovelli sai como se nada tivesse acontecido, o Porfírio tá caído, o jogo tá parado e o árbitro não aplicou o amarelo pro Brian Borges em um lance que merecia. A participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 991869070, código diário 19, pelo youtube.com/CBN Campinas. Pois não, Fábio Scheibe? Ô Carlão, o Murilo Martins está explicando aqui do Florencio, que ele tinha mandado aquele comentário sobre o seu comentário, né, falando do comentário infeliz que ele tinha feito em relação do gol perdido. Ele fala que talvez as palavras dele tenham ficado frias, viu, Carlão? Tá pedindo desculpa pra você se ficou assim. Ô, Murilão. Se pareceu assim, que ele fala, concordam comigo com essa situação? Nem jogo deveria ter. Estamos falando de mais de um semestre sem salários, muito triste. Um abraço a todos, um abraço ao Murilo Martins aqui participando conosco lá do Florencio. Tá perdoado, Murilão. Hoje é sexta. Sextou, Murilão. Tá certo que seu time tá mal, mas sextou. 11 minutos do segundo tempo, 1-0 pro time do Ceará. Sai jogando o time da Ponte pelo campo de defesa. Léo Gomes domina, carrega a bola, tentou o passe pra Elvis, afasta a marcação, a bola volta na metade do campo, volta com o André Lima. André Lima contornou pra cima do primeiro, acaba perdendo a bola, ela volta pra João Gabriel. André Lima deixou ali o pé, hein? A bola fica pra Sávio. Sávio vai mandar pro gol. A batida de longe, encaixa, fica com ela o Vinícius Ferrari. Não solta mais, vem pra repor a bola pro time da Ponte Preta. Ele faz o lançamento na direção do Brandão. Antes dele chega Luiz Otávio, coloca a bola de
de cabeça, empurra pela ponta direita. A bola fica com o Brian Borges. Brian Borges acelera a jogada para o campo de ataque e solta a bola com o Nico. Nico para Brian Borges, linha de fundo, tentou o passe, vem por baixo. Afasta a marcação do time da Ponte Preta, manda a bola para fora. Lateral está marcado a favor do time do Ceará para fazer a cobrança pela ponta direita. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Posse de bola para o time do Ceará, vai ser jogando lá atrás, recolhe, domina, vem para o toque de bola no campo de ataque, agora com o Luiz Otávio dominou, girou para a marcação, para cima da marcação do primeiro, rola a bola pela ponta direita, vem no apoio agora com o Brian Borges tira a bola com o Pavani vai atravessando, ela chega do outro lado, agora para a chegada agora do Gabriel Silva para Sávio dominou, parou, pensou, entregou por dentro, rola a bola com o João Gabriel tentou a tabela, chega a defesa da Macaca, volta com o Rodrigo Souza, deixou o corpo, recebe a falta. Põe a experiência, agora o camisa 5, recebe a falta, o jogo tá parado, falta marcada. É a favor do time da Ponte Preta pelo campo de defesa, vai sair jogando a Macaca. 12 minutos e 30, 1-0 pro Ceará contra a Ponte, gol marcado pelo Luca, ainda no primeiro tempo, né? O gol do Luca marcado ali, um lance de oportunismo. Um chute que virou assistência, uma finalização que foi no cantinho do Vinícius. Nada pôde fazer o goleiro da Macaca. O Ceará vai vencendo o placar de 1-0 até aqui. Falta marcada para a Ponte. A Ponte vai valorizando o relógio, né? Vai jogando na experiência a Ponte porque sabe que é uma situação muito difícil. Vai tentar jogar por uma bola para tentar o empate, porque o Ceará vai crescendo no jogo. Já recupera o Vozão, a bola pela ponta direita, volta no Pavani para Luca deixou na ponta direita para Nilco espera a passagem do Brian Borges, passou, recebeu, pintou cruzamento. Rodrigo Souza afasta o perigo, tira dali, a bola volta para Brandão. Brandão dominou, girou contra a marcação do primeiro, perde a bola. Ela volta para Pavani limpa o lance, entrega a bola com Nico pela ponta direita, passagem do Brian Borges, é para ele, o passe girou por dentro, soltou essa bola no apoio para Pavani para Nico, linha de fundo, pintou cruzamento na grande área, Luca de cabeça, a bola dividida, voltou para Sávio pela ponta esquerda, Sávio girou, soltou para Júlio tentou o passe por dentro, afasta a marcação da Ponte, a bola volta para João Gabriel domina, levanta a cabeça, entrega a bola por dentro, rola a bola com Pavani, de primeira para Gabriel Silva levanta a cabeça, agora solta a bola pela ponta direita com Luiz Otávio soltou de primeira para Brian Borges, para Nico na ponta direita, rola a bola com Vina na ponta, agora com Brian Borges, tentou cruzamento na grande área, a bola vai sobrando lá para o time da Ponte, mas a arbitragem já parava, marcava ali o impedimento contra a equipe do Ceará, posse de bola volta para a Ponte. Daqui a pouco teremos alteração, hein? Já teremos mudanças na partida. 14 minutos do segundo tempo, o Ceará vence placar de 1-0. Tá vencendo o jogo marcado pelo Luca. Vai respirando um pouquinho o time do Ceará nessa briga contra a zona de rebaixamento. Ceará abriu a rodada como o primeiro time fora do Z4, né? Com 22 pontos. E agora, 22 ou 23, né? 23, né, Fábio Chaves? 22. Na 14ª colocação. Abriu com 22 e agora vai para 25, né? Exatamente. Qual colocação? 14ª. Então vai respirando um pouquinho a equipe do Ceará. E a Ponte Preta vem para o campo de ataque, lançamento lá para a ofensiva, afasta a marcação, tira dali, ela volta para André Lima soltou para Rodrigo Souza na ponta esquerda para Léo Gomes para Porfírio, levantou na área e simplesmente não tinha absolutamente ninguém. A bola fica para o time do Ceará sair jogando com o goleiro Richard. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 15 minutos do segundo tempo, 15 minutos jogados, Arena Castelão. Atenção, torcedores. Ceará 1, Luca. Ponte Preta 0. Central da Bola. Pelo Brasileirão, 22ª rodada, amanhã tem Grêmio e São Paulo, amanhã também tem Botafogo e Fluminense às 9 horas da noite. No domingo, o Palmeiras recebe o Internacional, o Corinthians vai até Bragança Paulista enfrentar o Bragantino e o Santos recebe o Furacão Atlético Paranaense na Vila Belmiro. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol. A bola vai sobrando para a equipe do Ceará pelo campo de defesa. Domina, sai jogando pela ponta esquerda. Vem no comando, tenta o passe. Chega Diego Leão desarmando para o time da Ponte, mas a bola volta para Júlio. O Júlio tentou o passe na primeira bola dividida. Voltou para Luca, divide bola. Luca contra Palácios. Palácios recupera, desarma. Sem falta. Na sequência dá um bicão lá para frente. Manda a bola para fora. Lateral marcado é a favor do time do Ceará para fazer a cobrança lá pelo campo de ataque. Vai mexer. Vai! O camisa número 40, o Melk.
Nelk com a 40 vem pro jogo no lugar do Nico Ferreira, camisa número 20. 20, Nico Ferreira tá indo embora, 40, Nelk vem pro jogo. E o Pavani, 21, também tá indo embora. O Pavani, com o 21, deixa o gramado para a entrada do Richardson. Richardson, camisa número 26, jogador que já tem uma longa trajetória com a camisa do Ceará. O Richardson, desde 2016, está no Vozão. Ele teve apenas uma passagem pelo futebol japonês em 19, 20 e 21 e retornou em 2022. Richardson, 34 anos, está no jogo. 2 trocas na equipe do Vozão. Agora o Palácios desaba, hein? Desaba o Palácios, tá ali tirando a chuteira já também ali o Diego Porfírio para ajudar o companheiro. 17. Ele já tinha saído, né, no intervalo com um problema ali no tornozelo. Voltou pro segundo tempo e agora ele caiu novamente. Ele recebe ali aquele spray milagroso, mas o 11, o Daniel Baianinho, já conversa com o técnico Márcio Zanardi. Daqui a pouco vem Baianinho no jogo. Muito bem, né? Curioso para saber o que vai fazer ali o Márcio Zanardi. De repente atacar um pouquinho, né? Ele tá com 3 zagueiros, ele abre mão de um zagueiro, vai com o Baianinho e seja o que Deus quiser. Quem que faz a lateral direita nesse caso? Então. Tem uma dúvida, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Rodrigo Souza, Léo Gomes, André Lima, alguém vai ter que fazer, né? De repente, ou o Léo Gomes ou o André Lima para fazer uma sombra ali e vai pro desespero. Mas vamos ver como vai ser o posicionamento com a entrada do Baianinho. Confirmando então a mexida na Ponte Preta, Palácios machucado com a 23 deixa o gramado. Baianinho tem a camisa número 11 e vem pro jogo. Muito bem, Daniel Baianinho no campo de jogo então. Sérgio Palácios vai embora machucado. Mais uma alteração na Ponte por lesão, né? E os problemas vão aumentando, né? Tô pensando até na próxima rodada. Márcio Silva tá fora, né? Problemas pessoais. Barcelos machucou 20 dias fora, né, Lupe? O Júlio tá fora, suspenso. Kevinson machucou. Lucas Cunha tá fora. Lucas Cunha tá fora. Agora o Palácios pode ficar fora. Transferban tem. Não tem como registrar. Vai ter que colocar o Torrano lá no gol, né? Berlim na zaga. E eles merecem, Carelli né? na direita. Tem o filho dele, João Brigatti. Ele é zagueiro. O filho dele não joga. Sub-20, né? Daniel tem contrato eterno. Então, vai ter que colocar essa galera aí, né? Porque eles colocaram a Ponte nessa situação, então eles que tem que jogar, né? Ô, Júlio, uma improvisação, né? O Daniel Baianinho não foi no ataque, não. Ele entra como um lateral direito, né? Ele abre mão do esquema com 3 zagueiros, mas ele põe o Daniel Baianinho para fazer a lateral direita. E aproveitando também, chama a galera da oposição que tá reunindo assinatura. Pra ficar no banco, né? Deixa no banco. Porque eles falam que pra ajudar, né? Eles falam que quando eles entram, eles resolvem, então eles ficam no banco lá. Isso, é pra não falar que também a gente só não fala de uma turma, né? Porque a culpa é de todo mundo, viu? E vem Ceará pro campo de ataque, domina, Luca de frente pro gol, vai bater, pegou o goleiro, soltou no rebote pra fora! Júlio perde um gol incrível. Se tem Brandão perdendo o gol feito lá, tem o Júlio do lado do Ceará. Era só fazer, Antônio Lupe. Agora a briga ficou boa, porque entre o gol do Brandão e esse gol que o Júlio perdeu, porque o Vinícius espalmou, o Júlio ficou de frente pro gol. Era só escolher o canto. Ele mandou a bola pela linha de fundo. Incrível, os atacantes não estão vivendo uma boa noite lá na Arena Castelão. Primeiro foi o Brandão e agora o Júlio. A bola chegou até pegar na trave e se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta pro goleiro Vinícius. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 20 minutos. 20 minutos é o segundo tempo. Arena Castelão segue. Ceará! Pro Ceará. Ponte Preta! Central da Bola. Amanhã pela Série C, a Inter de Limeira estará em ação contra o Volta Redonda, jogo às 7h30 da noite, assim como Ituano e Barra. O Guarani joga apenas na segunda-feira, 8 horas da noite, contra o Anápolis, fora de casa. Júlio Nascimento. Rasga emoções aqui na CBN Campinas, na Série B do Campeonato Brasileiro, 21 minutos do segundo tempo. E agora um bandeirão, hein, da torcida do Ceará. União Poder 1982. Tá, então a torcida do Ceará fazendo festa, vai vencendo o placar de 1-0. Ceará vai se recuperando aos pouquinhos dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, o time do professor Daniel Paulista.
Vem tiro de meta pra Macaca. Vinícius Ferrari coloca a bola lá pro campo de ataque. Sobe de cabeça a defesa do time do Ceará. Já recupera. A bola fica com o Richardson na ponta direita. Bota pra correr. É quem chega na lateral. Brian Borges. O Brian Borges escapa da marcação no primeiro. Rola a bola por dentro. Entrega a bola com o João Gabriel. O João Gabriel, quem sabe, aberto pela ponta. Sávio recebeu. Soltou pra Júlio. Júlio vem pra finta, pra cima do primeiro. Rola a bola com o João Gabriel. O João Gabriel recuou. Soltou lá atrás pra Gabriel Silva. Gabriel Silva pra Brian Borges. Brian Borges para Gabriel Silva, entrega a bola com o Sávio, a bola chega no Richardson, escapa da marcação do primeiro, que passe, dominou, trabalhou de frente pro gol, Júlio para fazer, pedalou, puxou pro pé direito, nossa, Júlio. É melhor pedir para sair, hein, que hoje não é noite pro Júlio não, hein, Antônio Lupi? Ele até que tentou fazer uma jogada de efeito, recebeu um passe muito bom, inclusive. Ele invadiu a área e bateu cruzado. Só que sabe aquele chute que leva o nada ao lugar nenhum? A bola passou longe da meta defendida pelo goleiro Vinícius, que agora ali fala com o árbitro, vê se tá com algum problema. Tenta esfriar o jogo porque a Macaca não se encontra em campo. E detalhe, hein? Só para quem ligou o rádio agora, a Ponte joga com 1 a menos desde os 19 minutos do primeiro tempo. O Júlio foi expulso, lateral direito da Macaca. Só recapitulando, né, a noite do Júlio do Ceará, ele teve um gol tirado pelo companheiro Vina, ele ia fazer o gol, o Vina completou, estava impedido, aí ele perde um gol feito, cara a cara, e agora ele vai tentar chutar, a bola vai longe do gol. Não tá numa noite legal, camisa 35. E vem pro campo de ataque o time do Ceará. Tenta sair jogando com o Júlio. Mais uma vez, jogadores do Ceará estão tentando incentivar o camisa 35, né? Mas não deu certo, perde a bola volta para Daniel Baianinho. Tenta acelerar pela ponta direita, a lateral está marcado. É a favor do time da Ponte pela lateral do campo. 23 minutos é o segundo tempo. 23 jogados. 1 a 0 pro time do Ceará. Vai vencer o gol marcado pelo Luca. Pintou o cartão amarelo ali, daqui a pouco a gente confere para qual jogador é da equipe do Ceará. Sai jogando o Daniel Baianinho pela lateral do campo, é o que tá marcando o Elvis ali, ó, Lupião, vamos ver. Sai jogando lá pro campo de ataque, domina Brandão. Brandão escapa da marcação, entrega pela ponta direita, puxou pra linha de fundo, tenta o cruzamento na grande área, Brandão puxou, vai ganhar um escanteio. Escanteio marcado por aqui da Ponte Preta fazer a cobrança. Olha a bola parada aí, podendo ser decisiva para Macaca, Lupe. E os jogadores do Ceará reclamam que a bola teria tocado por último no jogador da Ponte Preta. O escanteio tá marcado. Essa regra de revisar escanteio não vale, assim não vale a questão do segundo cartão amarelo. Por isso, o escanteio tá marcado, lado direito, Elvis, camisa 10 na bola. Lá vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio pela ponta direita, vai ser autorizado. Rodrigo Souza tá na área, Brandão tá na área, Lucas Cunha também. Elvis pintou cruzamento, não tá valendo mais nada. Ele pegou uma falta do Lucas Cunha. Uma segurada, né? Escanteio meio duvidoso, falou, vou pegar uma faltinha. Uma faltinha sempre acontece. Eu vou apontar pra qualquer um ali no meio. Ô, Júlio, anota aí, o cartão amarelo foi pro João Gabriel, camisa 81 do Ceará. Ô, Lupe, o Richardson, ele tem uma corpinho já tranquilo, né? De quem rodou, tá sossegado, curte as praias de Fortaleza. Ele vai ter uma trajetória bem parecida com a do Ricardinho, né? Parece irmãos, né? Eu até pensei que era o Ricardinho. Lançamento do campo de ataque, que bola! Enfiada pra Luca, de frente pro gol, pintou, gol do Ceará, bateu! Vinícius! Faz uma defesa espetacular, Vinícius! Pra pegar moral também, o goleiro da Ponte, um lançamento milimétrico, o Baianinho dava condições, Vinícius faz o primeiro milagre do jogo, Antônio Lupe. E a jogada foi muito interessante porque o Luca, ele fez o movimento certinho, ele ficou em condições de jogo, recebeu o passe, ficou frente a frente com o goleiro Vinícius e o paredão da Macaca cresceu pra cima do Luca, que fez a defesa, escanteio pra equipe do Vozão. Vem bola na área da Macaca. Autorizado, pintou cruzamento direto pro gol, a bola vai direto pra fora, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 25 minutos do segundo tempo, 25 minutos, segundo tempo, Arena Castelão, atenção torcedores. Ceará tem 1, Luca. Ponte Preta 0 pra Ponte. Central da Bola. Amanhã tem Copa Paulista pelo Grupo 2, União São João e Comercial às 5 horas da tarde em Araras. Já pelo Grupo 3, também às 5 horas da tarde, o Primavera recebe o Juventus no Ítalo Mário Limonge. No domingo, às 10 horas da manhã, o 15 de Piracicaba vai até Bauru encarar o Noroeste.
Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem futebol pra você. A bola vai sobrando pro time do Ceará. Trabalha pela ponta esquerda do campo de ataque. Vem com o Sávio. Sávio cruzou na grande área. Bola lançada pra Vina. Ajeitou pra Brian Borges. Pisou na bola. Entregou pra Mel, que invadiu grande área. Fez a feita, bateu cruzada. A bola bate no jogador do Ceará. Volta pro time da Ponte Preta. Diego Porfírio sai jogando. Levanta a bola lá pro campo de ataque. Ele buscava Brandão. Falta nele. Jogo que tá parado. Falta marcada pra cima do Brandão. Os jogadores do Ceará estão se atrapalhando no jogo, hein, Lupe? Já poderia estar 2-3-0 para o Ceará. A melhor defesa, tirando ali agora o milagre, né, do Vinícius, tem sido os próprios jogadores do Ceará, né? É, porque o Júlio chutou uma bola na trave, cara a cara. Perdeu também uma grande chance. O Vina tirou um gol do Júlio no primeiro tempo. Se todas as chances fossem concluídas em gol, o Ceará já era pra estar vencendo aí por uns 4 gols. Sai jogando o time da equipe do Ceará pela ponta esquerda com o Sávio. Sávio dominou, recolheu, viu o Brian Borges sozinho na lateral do campo. É pra ele. Brian Borges domina, vem carregando pro time do Ceará. Se movimenta Mel, que pede bola pela ponta direita. Brian Borges segura, espera a passagem do companheiro. Richardson também tá pertinho dele. Mel, que fez o corredor, prefere o passe pra Richardson. Richardson vem carregando, se movimenta a equipe do Ceará. A bola chega no João Gabriel. O João Gabriel rolou pra Sávio. Sávio tem Júlio aberto do outro lado, para ele o passe. Júlio movimentou contra a marcação do Baianinho, tentou dar sequência, chega Diego Leão, afasta o perigo, coloca Elvis para correr, na sequência ele chega, Richardson coloca a bola para fora, lateral marcado é a favor do time da Ponte, lá atrás pelo campo de defesa. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Lateral marcado por o time da Ponte a fazer a cobrança, entrega a bola pela ponta direita, Ampola solta no comando, agora para Rodrigo Souza, recupera para Macaca, entrega a bola com o André Lima coloca Brandão para correr, trabalha pela ponta direita, chegou antes da marcação, coloca a bola para fora, lateral marcado é a favor do time da Ponte Preta, Elvis tem pressa, Brandão ali já se movimenta, Elvis deixa ali a cobrança do lateral pro Baianinho, cadê o Baianinho? Não chegou ainda o Baianinho. Vai devagarinho. A Ponte nitidamente ela cozinha o jogo, né? Ela vai tentar essa bola parada, claro, não tomando gol, mas ela vai buscar aí o empate ou pelo menos equilibrar através da bola parada. Vem Baianinho pra fazer a cobrança do lateral, rola a bola pra Elvis, matou no peito, Elvis puxa pra direita, vai tentar cavar falta, o árbitro não caiu na dele. Tava pertinho do lance agora o Bandeira, né? O Elvis aplaude ironicamente o Bandeira, mas tive a impressão que dessa vez o Elvis deu uma forçada. 29 minutos do segundo tempo, 29-0, o time do Ceará vai vencer do jogo. Gol marcado pelo Luca, lançamento lá para o campo de ataque do time do Ceará, afasta a marcação, tira dali. O Bandeira número 1, o Celso Luiz Silva ainda discutindo com o Elvis, né? Não gostou do Elvis ter aplaudido. Não tem nada que irrita mais o árbitro do que o aplauso irônico, né, Carlos? Mas o Elvis cavou mal a falta, né? Nitidamente não foi falta, ele tentou ali ganhar na base da experiência, na base da malandragem. O árbitro, o Bandeira, não foi na dele não. Sai Brian Borges pro campo de ataque, domina pela ponta direita, vai pintar lançamento na grande área, Brian Borges contornou a marcação do Rodrigo Souza, ainda ele, Brian Borges, Rodrigo Souza no carrinho, recupera para o time da Ponte, sai jogando lá atrás, a bola volta pro Rodrigo Souza, recebeu o strike ali, mas conseguiu fazer o passe para Brandão tenta fazer o pivô, recebe a falta, a arbitragem deu. Jogo tá parado, falta marcada é a favor da equipe da Ponte Preta lá pro campo de ataque. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 30 minutos, é um segundo tempo, Arena Castelão em Fortaleza, Série B do Campeonato Brasileiro segue. Ceará! 1 pro Ceará. Ponte Preta! 0 pra Ponte. Central da Bola. Fechou, hein, Julio? Fechou. João Fonseca venceu o norueguês Casper Ruud, ex-número 2 do mundo, lá no Aberto de Montreal, no Canadá. Fez 2-0, 7-6 no primeiro set e 6-3 no segundo set. Dessa forma, João Fonseca está nas oitavas de final do Aberto de Montreal. Pode ligar, que aqui tem jogo. Boa, João Fonseca, boa notícia. Vingou, né? Vingou a Copa do Mundo, Júlio. É verdade, Amigo do Haaland. Amigo do Haaland. O jogo tá parado agora, lateral marcado para o time da Ponte Preta fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque, vem com o Baianinho. O Baianinho deixa ali a bola pro Lucas Cunha levanta lá pro campo de ataque, era na direção do Baianinho, recupera o time do Ceará, sai jogando pelo campo de defesa, a bola chega lá atrás agora com o Brian Borges na cavadinha, interceptado ali pelo Elvis corre atrás da bola, acaba cometendo a falta na sequência ali, o camisa 10 Elvis.
Levanta ali o Brian Borges, pede desculpa, tá tudo certo. Ô, Júlio. E vida que segue feliz. Eu fico com dó do Elvis tem hora, cara. Ele tenta, se esforça, mas é... Difícil, né? É difícil, cara, é difícil. É muito difícil. Desculpa, é só isso mesmo. Mas imagina ele pensando, né? Porque ele tenta fazer, ele faz, né? Normalmente o Elvis ele faz o certo, né? Claro, com as limitações físicas, mas ele faz o certo. Mas quando ele olha do lado é muito complicado. Vem pro campo de ataque o time do Ceará, a bola solta pela direita, vem com o Melk. Melk soltou para Brian Borges na ponta direita para Melk, vem no 2, Brian Borges passou, se apresenta Vina, recebe, Vina, escapa da marcação do Léo Gomes, chega a defesa da ponte, recupera com André Lima pisa na bola lá, futsal, bom passe na ponta esquerda para Léo Gomes, tem corredor aberto, o time da Ponte Preta tenta acelerar agora, Léo Gomes dominou, girou para cima do primeiro, aí não tem ninguém lá no campo de ataque, né? Aí ele tentou forçar o passe por dentro, o Brandão escorregou, perde a bola, ela volta de graça agora para o time do Ceará que vai tentar acelerar com o Júlio. O Júlio escapa da marcação no primeiro, escapou do segundo, saiu o goleiro, pintou o gol na acabadinha pra fazer na casinha! Gol do Ceará! Júlio! Sai zica! Depois de ter um gol anulado, depois de perder um gol feito, depois de ter um lance dantesco, fez bonito, Júlio, escapou de 2 jogadores na saída do goleiro Vinícius, deu um totozinho na bola na cavadinha, ela foi morrendo categoricamente no fundo do gol da Ponte Preta. Agora são 32 minutos do segundo tempo no Castelão. Ceará! 2 pro Ceará, Ponte Preta! 0 pra Ponte Preta, aumenta aí pra 15 jogos sem vitória na Série B, recorde absoluto, Antônio Lupe. E o mais difícil ele fez. O Giulio recebeu a bola em profundidade, o goleiro Vinícius saiu para fechar o ângulo e ele com a perna esquerda deu uma cavadinha espetacular e a bola mansamente foi morrer no fundo da rede da Ponte Preta. Giulio marca o segundo gol do Ceará no jogo, o segundo dele na temporada 2026, tá no placar da Arena Castelão. Ponte Preta 0, Ceará 2. E teve personalidade o Júlio, porque não se abalou, né? Com a sequência ruim de lances. Fez um gol categórico agora, golaço, Carlão de Freitas. Gol difícil, cavadinho, enfrentou o goleiro, gol de personalidade, porque passou por momentos complicados durante o jogo, mas teve calma e fez um belo gol que praticamente sacramenta aí a vitória do Ceará. E só chamar a atenção, o gol do Ceará começa, né? Mais uma vez um erro, a Ponte com a posse de bola, vai dar o passe no Brandão, o Brandão escorrega, né? E aí fica todo o campo livre aí para o Ceará trabalhar e praticamente encaminhar a vitória. 34 minutos do segundo tempo, lançamento na direção do Elvis. O Lupe falava agora do Elvis, a impressão que eu tenho, o Elvis assim, ele corre, se esforça, mas na gíria do futebol ele largou, né? Não é aquele Elvis que fica reclamando com o árbitro, fica enchendo o saco. Eu tenho a impressão, assim, Júlio, até nas últimas partidas, que a gente percebe assim, o Elvis, ele joga, e tanto é que a sequência... a parte dele ele faz. A sequência dele é muito boa, né? Ele tem mantido aí uma regularidade, atuando praticamente todas as partidas. E ele tá tentando, talvez até se valorizar para conseguir algo melhor pro ano que vem, né? E aliás ele merece, né? Porque, cara, acho que talvez o cara que menos merecia essa situação é o Elvis, por tudo que ele tem feito aí com a camisa da Ponte. Mas ele tá brigando, tá lutando, mas a gente percebe um Elvis assim, ele faz o dele, né? Já não fica brigando, gesticulando e da maneira dele tenta ajudar. Isso é uma resposta, né? Querendo ou não. Ele tá jogando. A gente tá acostumado com o Elvis falando com o jogador, vamos, não sei o quê, falando com o árbitro, tentando provocar adversário. Ele joga em silêncio agora. Ele joga em silêncio. Ele corre pra caramba. Tá jogando, tá brigando. Mas fica em silêncio total, né, Carlão? Tem uma regularidade, talvez, que ele nem não tenha tido nos últimos anos da Ponte, atuando em todas as partidas, poucas vezes sendo substituído ou quase não sendo substituído. É até legal nessa regularidade, mas a gente percebe assim um Elvis desmotivado, né, por tudo que ele tem vivido na Ponte Preta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 36 minutos do segundo tempo, 36, Arena Castelão, Série B, atenção torcedores. Ceará 2, Ponte Preta 0. Central da Bola. Do mercado europeu dessa sexta-feira é que o Manchester City recusou a primeira oferta do Barcelona
pelo meio-campista Rodri, que foi eleito craque da última Copa do Mundo. O Barcelona ofereceu 50 milhões de euros, cerca de 294 milhões de reais, mas o City quer mais, o City quer 65 milhões de euros pelo jogador espanhol. Futebol Globo CBN. E vem Ponte pro campo de ataque. Brandão ajeitou para Léo Gomes, bateu pro gol, travado no meio do caminho. A bola volta no comando, é pro time do Ceará. A bola lançada pela ponta esquerda, vem no apoio agora com o Luca. Chega Baianinho na cobertura, tentou desarmar, não conseguiu. Luca de frente pro gol, bateu pra fora. A bola desviada no meio do caminho. O Vinícius tava nela também. A bola vai pra fora em escanteio pro time do Ceará, Antônio Lupe. E o Luca foi guerreiro, tentou ali a marcação, saiu da marcação e bateu de fora da área. O goleiro Vinícius deu um tapinha na bola, evitando o terceiro gol do Ceará, quando a Ponte mexe. Sai Elvis com a 10 para a entrada do 44, que é o Gustavo Almeida. Gustavo Almeida entra com a 44 na vaga do Elvis. Gustavo Almeida, é isso mesmo. No lugar do Elvis, o Gustavo Almeida tem a 44 e também tem mais uma troca na Macaca. Já eu vou confirmar. Eu já vou confirmar agora, Júlio. A próxima substituição na Ponte, saiu o André Lima com a camisa de número 8 e entrou o camisa número 35, Gustavo Teles. Escanteio marcado para a equipe do Ceará fazer a cobrança lá no campo de ataque autorizado. Sávio pintou cruzamento, toca de cabeça, a bola vai para fora, linha de fundo. Fica ali se lamentando, né? O Vina teve a oportunidade na cabeçada, ela foi direto para fora, Lupe. Para fora, o Vina teve a oportunidade, o Vina que marcou um gol na última partida, tá tentando marcar o dele também, só que no cabeceio a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta pro Vinícius, que agora tá segurando o jogo porque o Ceará vem com mais mexidas, principalmente pro setor de ataque. Saiu 11, sai o camisa número 11, não tem 11, hein? Não, entra o 11, ele colocou o número errado. Sai o 29, que é o Vina, foi a última participação dele. Entra o 11, o Lucas Mugni, argentino. Lucas Mugni estava no Mirassol recentemente e voltou pro Ceará. Saiu 99, Luca, autor de um dos gols do Ceará, para a entrada do camisa número 7, o Renzo Lopes. Renzo Lopes com a 7 está no jogo e o 11, Lucas Mugni também. Muito bem, então são as alterações aí, né? As últimas mexidas da equipe do Ceará, né? Luiz Otávio, Lucas Mugni, Richardson, Renzo. Ninguém mexe mais. Fechou. E Melk. Então aí são as últimas alterações então do jogo. Renzo Lopes. E agora a Ponte, né, Carlão? Não tem mais o que fazer, né? Deixar o relógio passar agora. É mais segurar, não tomar mais gols, né? Saiu o Elvis e entra aí o Gustavo, né? O Gustavo para dar uma segurada também, o próprio Gustavo Teles também, para povoar o meio-campo, evitar que o Ceará marque o terceiro gol e cumprir aí mais uma rodada de martírio pro torcedor Ponte Preta. E agora aquela informação que o Lupe antecipou aqui, né? Durante ainda o primeiro tempo, recebi mais um contato, né? Reiterando a tendência do Zanardi pedindo para sair mesmo. Esgotou, né? Esgotou. Aliás, a temporada do Zanardi é uma temporada de desvalorização. Eu sei que não passa tanto por ele assim, né? Essa questão a situação da Ponte, mas o Zanardi ele vai fechar esses 8 meses de 2026 com um rebaixamento no Catarinense, no Figueirense, e 8 jogos ou 9 sem vitórias na Ponte, né? Nossa, são 8 derrotas e um empate. E olha só, né? 2 clubes tradicionais e 2 clubes com problemas seríssimos, né? O Figueirense tentando aí se organizar na Série C e a Ponte Preta vivendo essa fase terrível. Eu lembro que há 2 anos o Fábio Scheibe trouxe aqui no CBN Esportes que, né? O Corinthians estava negociando com o Zanardi, não deu certo naquele momento por uma questão de regulamento, né, do Campeonato Paulista. Aí o Corinthians teve que buscar outra opção no mercado. E agora o Zanardi vai ter que se recolocar aí, né, dentro do mercado. E agora cartão amarelo pro 44 da Ponte Preta. A garotada, né, Gustavo Almeida. Primeira participação dele no jogo e ele já atingiu ali o Giúlio, que tá caído no gramado, coloca a mão na coxa esquerda. Cartão amarelo pro 44. E é algo até natural, né, Júlio? Os meninos, a gente vê a expulsão do Júlio, que a gente já debateu aqui, não merecia. O próprio Gustavo,
jogadores que estão saindo da base e tendo a experiência como profissional, mas não é aquela trajetória correta. Os meninos estão sendo colocados aí na fogueira. E o Gustavo Almeida prova isso, dando essa entrada por trás e recebendo o cartão amarelo na primeira participação dele no jogo. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando o time do Ceará pelo campo de ataque. Mel que domina, rola a bola com Richardson. Richardson vem para o campo de ataque, trabalha pela ponta esquerda, vem com o Sávio. Sávio dominou, Lucas Mugni passou, trabalhou, soltou lá para o campo de ataque. Vai soltando essa bola no apoio agora com o Renzo Lopes. Falta nele. O jogo tá parado, falta marcada. É a favor do time do Ceará. Tá tentando o terceiro gol, viu, Antônio Lupi? E tenta na bola parada, né? O Ceará que tem uma falta perigosa. Perigosa não, ela ali na intermediária de ataque. Só que já tem 3, 4 jogadores que estão próximos da bola, querendo arriscar pro gol, onde está o goleiro Vinícius, que organiza a barreira, coloca 4 jogadores na barragem humana, e é o Lucas Mugni, argentino, que vem pra cobrança. 43 minutos do segundo tempo, 2-0 pro time do Ceará, que tem agora a bola parada. Vem na bola parada a equipe do Vozão. Goleiro Vinícius vai montando a barreira, a torcida do Ceará feliz da vida. Hoje o sextou vai ser bom, hein? Na capital cearense, hein? Que ó, são agora 10h19. Calor. A galera vai sair, da Arena Castelão. Beira-mar, né? Nossa, aí é top, né? Pro torcedor do Ceará hoje, a noite vai ser boa. Já o torcedor Ponte Pretano tem mais uma dor de cabeça para lidar com mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Falta marcada pro Ceará, autorizada a batida de longe para fora do gol. Arriscou direto para fora. O jogador do Ceará, tentativa de muito longe, ela se perde em linha de fundo, Lucas Mugni. Tiro de meta, Antônio Lupi. Ele acabou escorregando na cobrança da falta, né? O pé de apoio acabou atrapalhando ali na cobrança da falta. Mesmo assim, a bola foi cheia de curva e chegou a tocar no poste que sustenta a trave no fundo do gol. Tiro de meta pro goleiro Vinícius. E agora o Vinícius malandramente vai ganhando ali segundos preciosos. A Ponte já aceita a derrota, não tem muito o que fazer. 2-0 pro Ceará, com a menos desde os 20 do primeiro tempo. Vai só tentando não aumentar o prejuízo, né? Tentando perder de pouco a Ponte. Essa é a situação, é a realidade da macaca. Gustavo Teles tenta dominar, acaba perdendo a bola para Renzo Lopes. Renzo Lopes trabalha pela ponta esquerda, a bola chega no Sávio. O Sávio dominou, recolheu, recolhe lá atrás com o zagueirão Gabriel Silva. Gabriel Silva faz o passe pelo meio para João Gabriel. João Gabriel com Richardson. Richardson levanta a cabeça, entrega a bola com Brian Borges. Brian Borges vem para o campo de ataque. Melk passou, pediu, é para ele o toque. Melk de primeira para Brian Borges, foi desarmado. A bola volta com Porfírio. Porfírio para Léo Gomes, tentou de trivela na direção do Brandão. A bola chegou no Brandão por baixo, o carrinho do Luiz Otávio. Recupera, sai jogando pro time do Ceará. Aplaudido ali pelo goleiro Richard, né? Gostou ali o Richard do desarme do jogador Luiz Otávio. Bola, após de bola, volta para a equipe do Ceará, que troca passes atrás pelo campo de defesa. Luiz Otávio trabalha a bola pela ponta direita, volta no comando, agora no comando, solta a bola com Brian Borges, a devolução vem com Luiz Otávio. Luiz Otávio para Richardson. Richardson para Luiz Otávio. Luiz Otávio levanta a cabeça, trabalha a bola pela ponta esquerda, ela chega no Gabriel Silva. Gabriel Silva domina, entrega a bola pela ponta esquerda com Sávio. Sávio de primeira para Júlio. Júlio para Sávio. Sávio na metade do campo, entrega a bola com Richardson. Richardson levanta a cabeça, procura opção, entrega lateralmente, faz o passe com Luiz Otávio. Luiz Otávio tem Brian Borges pela ponta direita. Você viu o toque da CBN marcando 45 minutos no segundo tempo. Estamos a critério do árbitro. 3. Vamos até 48. 48 minutos será o tempo final do jogo. A Ponte Preta perde por 2-0 para o time do Ceará. Luca no primeiro tempo, depois no segundo tempo Giulio marcou. O time do Ceará vem para o campo de ataque com Brian Borges. O Brian Borges, ex-Ponte, quer fazer o dele, trabalhou na ponta direita, chama na tabela ali com o Melk. Brian Borges levantou para Renzo de calcanhar, ajeitou para Lucas Mugni, bateu, encaixe, o goleiro fica com ela. Bonita trama agora do time do time do Ceará, hein, Antônio Lupi? E o Lucas Mugni, que tem muita moral também com o torcedor do Ceará, acabou recebendo o passe ali na entrada da área, só que a finalização foi fraquinha no centro do gol onde estava o goleiro Vinícius. Sai jogando lá pro campo de ataque, sobe de cabeça a defesa da equipe do Ceará, afasta a marcação, a bola vai sobrando ali para Rodrigo Souza, ajeita para Lucas Cunha de primeira, empurra Baianinho para Brandão. Brandão dominou, girou para cima da marcação, trabalhou, soltou nas costas do Baianinho. Aí é dose, hein?
Aí é dose, hein? O Baianinho falou na frente, Brandão, não nas costas, hein, Antônio Lupe? Ah, mas o Brandão é atacante, não é garçom, né? E tá numa noite péssima também o Brandão. Não faz e também não serve. Que fase! 46:30, 1 minuto e meio pra acabar. O Ceará quer jogo. O Brian Borges domina lá pro campo de ataque, trabalha, solta a bola com o Lucas Mugni, entrega, rolou pra Richardson lá atrás, recuando pra Gabriel Silva. Gabriel Silva dominou, recolheu, trabalhou pela ponta direita, volta no apoio agora pra equipe do Ceará. Tentou o lançamento pra Renzo invadiu grande área, tentou o gol, toque pra trás, afasta a marcação, tira dali. E agora o Lucas Cunha briga com o Diego Leão, hein? É que fase tá Ponte Preta e Antônio Lupe. Olha lá, os caras estão tretando, velho, brigando. Diego Leão com o Lucas Cunha. Ah, vai você. Aí o Rodrigo Souza agora tá brigando com o Lucas Cunha. E agora o Leão coloca a mão na boca pra falar com o Vinícius. Enfim, é uma desorganização, é reflexo do que acontece fora de campo. É o que a Macaca apresenta dentro das 4 linhas. Infelizmente, e o único, na verdade, a vítima é a instituição e o torcedor da Ponte. Escanteio marcado por time do Ceará, levantamento da grande área, a bola tá viva, o João Gabriel ajeitou, soltou pra Lucas Mugni, bateu, afasta Rodrigo Souza, Lucas Mugni tentou de peixinho, lá na grande área, tira Diego Leão, afasta o perigo, tira dali, a bola vai voltar pra Brian Borges contra Brandão briga por ela, Brian Borges tenta o domínio, não consegue, agora a arbitragem tá marcando a falta do Brandão, né, a bola bateu no braço do jogador da equipe da Ponte Preta. Vai terminar o jogo, hein, 47:30. O time do Ceará já também sinaliza que aceita o resultado assim. O time da Ponte Preta fica esperando. Estamos a critério do árbitro. 15 segundos para 48 minutos. Ceará vai trocando passes, esperando o relógio. O time da Ponte Preta apenas fica esperando a bola lá atrás. Melk fez uma graça. Rodrigo Souza não gostou da graça do Melk. O árbitro chamou a atenção do Melk ali. Rodrigo Souza também vai cobrar. Pede respeito e apita o árbitro. Aponta o centro do campo no Castelão. Ceará. 2 pro Ceará. Ponte Preta. 0 pra Ponte Preta. Júlio Nascimento. Muito bem, termina o jogo, meu caro Antônio Lupe. Mais uma derrota da Ponte, 15 jogos sem vencer, Antônio. 15 jogos, lanterna da competição e se confirmando mais um, né? Em breve, mais um rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte que jogou a Série C foi a campeã, lutou, teve todo o sofrimento, a torcida abraçou a causa, só que em 2026 o filme se repete e a Macaca, aos poucos, infelizmente, vai voltando para a 3ª divisão do futebol brasileiro. O próximo jogo é contra o Náutico. Na sexta-feira, 7h30 da noite, no Moisés Lucarelli, a Ponte sem Júlio, que foi expulso, está suspenso, e sem o Lucas Cunha, que também está amarelado. Além, é claro, do glorioso Palácios, que saiu machucado, e também do Kefson, que serão reavaliados pelo departamento médico da Ponte Preta. Ótimo final de semana, parabéns a todos os papais. Parabéns, Júlio. O primeiro dia dos pais. É isso aí. Isso sim é felicidade. Aí, você acompanha a situação também do Márcio Zanardi no final de semana. Provavelmente. Vamos aguardar. Vamos deixar pronto já. Valeu, Carlão de Freitas. Valeu. Eu tô como que é que o torcedor disse? Acaba logo essa Série B aí, essa agonia da Ponte que ela possa aí. Falta muito tempo, mas mostra aí, né, o momento muito ruim que vive a Ponte, que ela possa aí, né, que os gestores possam se entender e conduzir a Ponte a um caminho bem diferente do que vem cumprindo aí nesta temporada. Valeu, Carlão. Um abraço, feliz dia dos pais. Parabéns também pro Carlão. Muito obrigado, meus meninos. Valeu. Valeu, Fábio Scheibe. Seu destaque final, Fábio. Vai saber. Valeu, Júlio Nascimento. E você, um cara super bem informado, tem algum nome já especulado, ventilado aí pelo lado de Moisés Lucarelli, caso se confirme essa saída realmente? Júlio? Falaram em Leandro Zago, né? Mas tá muito cedo, né? Tem que esperar primeiro o Márcio. Leandro Zago que deixou o Betim, né? Jogou a Série D pelo Betim e agora está livre. Irmão do... É a realidade. Do nosso Emerson, né? Emerson saiu aqui, né? Mas um conselho pro Leandro. Não é a hora. Eu acho que naturalmente um dia ele vai dirigir a Ponte, mas num outro momento. Valeu. Não é a hora. Valeu. Valeu, gente. Um abraço a todos. Valeu, Fabião. Um grande final de semana a todos. Obrigado pela audiência, gente. Um abraço. Até a próxima. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias,